podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar, nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar! Tá no ar mais um episódio. Salve, pessoal. Paulo Vitor na área, né? Tudo bom com vocês? Quero pedir para vocês deixarem o seu like, dizer sejam muito bem-vindos, é claro, também, primeiramente. E quero pedir para você também se inscrever no canal, para você que não é inscrito, né? A deixar aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilha também para os seus amigos, para sua família, né? Para descobrirem também o universo desses perrengueiros aqui, os bastidores também, tudo o que acontece na íntegra, para você receber a notificação, então ativa o sininho. Eu costumo dizer que o Papo de Perrengue, ele é um podcast que ele não pode nem ter nem pé nem cabeça, mas ele tem 100% coração. Então, antes de eu dar a palavra do meu convidado, como vocês já estão acostumados, eu gosto de fazer uma introdução. O convidado de hoje, ele tem uma daquelas histórias que inspiram de verdade, de quem começou cedo, ralando muito e transformou cada perrengue em bagagem para chegar onde chegou, onde está aqui hoje. Ele tem 40 anos, ele começou a trabalhar aos 12 em oficina de carro, bares e restaurantes. Passou 14 anos no polo industrial de Manaus, atuando em gigantes como Electrolux, Philco e Positivo, sempre com foco em projetos e processos produtivos. Em 2022, deu um passo ousado, entrou de cabeça no empreendedorismo. Hoje é diretor de operação da Amazônia Venture Builder. Atua também como Account Manager na Kaiser, diretor comercial da Tecnogame Brasil e da AVC Tech. E tem sociedade em mais de 25 empresas de segmentos variados, de motos elétricas a cosméticos, de sustentabilidade e tecnologia para indústria e energia renovável. Com vocês, um cara que é pura visão, coragem e transformação. O engenheiro que virou multiempreendedor e está ajudando a construir o futuro da Amazônia. Com vocês, Francis Bragança. Seja muito bem-vindo, meu querido. E aí, pessoal? Pega minha mão aqui. Opa, não vi tão... Deixei o... Quase me deixando no meu vácuo. rosto no vácuo aqui, Mas cara. tranquilo, não tem problema não. E aí, tudo bem, meu querido? Um prazer estar aqui, né? Eu acho que é muito importante, né? Tu mostrar que tem histórias que ainda são possíveis ser escritas aqui na nossa região, né? A maioria dos grandes empresários que estão aqui em Manaus, os grandes, os bigs mesmo, né? Eles são pessoas que vieram de baixo, né? Família Braga, Ulisses Tapajós, né? Então são pessoas que chegaram aqui ou vieram daqui, não tinha uma base familiar, alguém para dar suporte, mas conseguiram construir. Hoje em dia também ainda é possível, tá? Eu acredito que não tem uma equação, mas tem alguns ingredientes dentro da receita que podem ser repetidos, replicáveis, né? Sim. Por exemplo, a pessoa ter resiliência, ter coragem. Acho que coragem é muito importante, tá? Para esse mundo que a gente está de empreendedor e tudo mais. Sim. Tem que ter aquele feeling de oportunidades. Você também tem que ter um filtro para problemas, porque assim, ó, chega oportunidades que tu vai falar assim, cara, isso aqui é sensacional, mas tenta dar uma olhada nos bastidores daquilo, né? Quem são envolvidos, a história de tudo, né? Porque às vezes a gente pula de cabeça, mas o paraquedas não tá funcionando, né? Então, depende, eu acho que o mais importante é você se juntar a pessoas que têm o mesmo objetivo que você e que buscam algo em comum, né? Que é criar empresas, gerar negócios, gerar empregos aqui na região. Oportunidades. Exatamente, porque a questão do dinheiro ele vai chegar, entendeu? Então, se tu fizer um bom trabalho, o dinheiro acaba sendo consequência, né? Eu acredito que é isso. Então, a gente ainda tem a oportunidade de construir boas histórias aqui também na nossa região, principalmente, tá? Eu acho que mais fácil aqui do que lá no Sul e Sudeste, que é uma selva, né? Na parte de negócios. Aqui ainda tem muitas coisas a serem exploradas. É um oceano azul ainda aqui, costumo dizer? Eu falo que é um oceano verde, né? Porque... literalmente. Boa. Porque, por exemplo, assim, ó, devido à barreira regional, né, que nós temos, a barreira geográfica, eu diria, tem muitas oportunidades que estão em São Paulo que demoram 2, 3 anos para chegar aqui. Então, quem está vendo algo acontecer lá, por que não pensar, cara, isso aqui pode rodar lá em Manaus? Eu vou dar um exemplo aqui, claro, tá? A Uber. A Uber, ela começou em São Paulo em 2015.
Então, eles começaram a operacionalizar lá, vários problemas, né? Mas começaram a ganhar dinheiro. Só veio chegar em Manaus 2 anos e meio depois. Se alguém aqui tivesse visto a oportunidade, um grande empresário, né? Que isso aí, para fazer um aplicativo, tem que ter ali, sei lá, 800 mil, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, daí para cima, né? Então, se um grande empresário tivesse visto a oportunidade, talvez tivesse dominado a região. Aí tu fala assim, mas é impossível brigar com grandes players, né? Uma empresa que vem de fora do Brasil, esses são muito grandes, não adianta tu tentar consolidar antes da chegada deles. Adianta, cara. A gente tem um case, e eu até quero que vocês pesquisem sobre esse mapa do varejo no Brasil. Vocês vão pesquisar lá, o Brasil ele tá pintado com 3 bandeiras, tá? Região Sul-Sudeste, Mercado Livre, Nordeste, Amazon, e aqui no Amazonas, Bemol. Então, veio Amazon, veio Havan, veio Casas Bahias, ninguém conseguiu destronar os caras, pô, porque eles estavam consolidados, né? Então, eu acredito que ainda há essas possibilidades, tá? Surgiu um negócio, tá dando certo em outro país, tá dando certo em outro estado, por que não trazer logo para cá? Por que esperar os caras se consolidarem lá e vir aqui, né? Então, a gente tem essa questão da barreira geográfica, que normalmente é para ser um problema, mas para quem tem visão acaba vendo uma oportunidade de acelerar algo que já está sendo validado lá no sul e sudeste do Brasil. Show de bola. Cara, eu costumo dizer que, pra quem tá acostumado pela minha audiência, é um público mais jovem, né? Eu tenho 28, mas é um pessoal de 24 a 35 anos Legal. que estão querendo explorar também esse mundo do empreendedorismo, que ainda não sabe o que quer, ainda tá procurando saber ou descobrir os seus talentos, desenvolvimento pessoal, essas coisas. Então, eu queria saber também, bora começar, cara, da onde tu é daqui de Manaus, bora pelo começar um pouco Bora. do começo da tua história, da Vamos tua lá. trajetória até onde chegar onde tu chegou. Eu costumo usar essa narrativa, né, a linha do tempo. Então, conta, cara, tu nasceu em que bairro, onde tu viveu, um pouco mais assim da tua coisa, da tua vida, da tua história pessoal. Rapaz, eu nasci no bairro de São Raimundo, Olha, lá na Zona Sul. lá na Legal. escadaria, eu acho que é Escadaria dos Remédios, o nome da escadaria, né? Ainda tem esse nome? Existe. Existe. Eu não sei se ainda é esse nome, né? Mas era perto de um bar muito tradicional aqui de Manaus, chamava Bar do Taveira, né? O Bar do Taveira, ele foi algo muito presente na minha vida, quando eu era criança, né? Até meus 5 anos de idade, porque a minha mãe ela me levava lá pro parquinho que era do lado desse bar pra eu ficar brincando ali, né? Enfim. Então eu lembro muito disso, né? Mas aí, aos 5 anos, eu fui pra Compensa, né? Então eu cresci na Compensa, eu tive toda a minha juventude lá, até meus 20 e poucos anos de idade. E as minhas primeiras experiências profissionais foram a partir dali, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo porque era uma questão de sobrevivência mesmo, né? Tinha que trabalhar, meus pais tinham muita dificuldade, minha mãe era costureira, meu pai pescador, né? E eu tinha alguns sonhos que eu achei que eles não iam conseguir realizar, né? Então, o meu primeiro sonho que eu consegui conquistar através do meu trabalho foi ter uma bicicleta. Então, eu ganhava, acho que R$ 30 por semana numa oficina de pintura de carro, né? Eu era auxiliar de pintura de carro. Tinha Lá 12. próximo mesmo. Era na Avenida São Pedro, na Compensa, que é uma avenida principal, né? Uhum. Era a Oficina do Negão, o nome da oficina Olha. era. Então, ele era amigo do meu padrasto, né? E eu trabalhava lá lixando carro, lavando carro, fazendo coisas em gerais ali, né? Então, eu consegui juntar esse dinheiro e comprei uma bicicleta usada. Então, Olha. ela tava bem ruim, mas aí eu já sabia pintar, então eu levei pra oficina, pintei, ficou linda, né? Eu falei assim, olha, aqui eu descobri o valor do dinheiro, né? O valor do trabalho, né? Então acho que eu comecei a olhar assim e falei assim, cara, dá pra conquistar as coisas. Aí depois eu trabalhei como lavador de carro, fui garçom de um monte de bar lá no Educando, sabe aqueles estivadores que quando o barco chega, os caras chegam lá, deixa eu carregar sua mala e tal, os caras suadão, meio-dia. Sim. Aqueles caras eram meus clientes, pô. Chegavam no bar 1 da tarde, suando, pingando de sol. Falou assim, Branquinho, desce uma dose de conhaque de alcatrão pra mim aí. Aí, nessa época eu tinha 14, 15, 16 anos de idade, né? Aí eu fui garçom de hotéis lá no centro, Hotel Brasil, Hotel Mônaco, que era a rede do Rita Bernardino, que era o dono do Arial Tower, né? Na época, o cara era muito, muito influente, muito forte aqui na nossa região, um grande empresário. Uhum. E depois eu rumei para onde as pessoas que vêm de baixo, né? Que não tem muita estrutura familiar, enfim, né? Não tem tantas perspectivas, vão, né? Que querem ir pro lado bom da vida, né? Que é o lado mais honesto ali, né? Sem... Porque, assim, o pessoal que cresceu onde eu cresci, eles não tem muitas alternativas, tá? Então, o que é o mais fácil? Tu ir pro crime, pra droga, pra assalto, etc, né? Ter essas influências externas. Eu Sim, tenho muito o sim. tempo inteiro, cara. Então, acho que Deus sempre esteve no meu lado, tá?
de me blindar a isso, né? Eu nunca usei droga, nunca tive esses vícios, né? Hoje em dia, eu bebo vinho, ponto, lá em casa, tranquilo, entendeu? Quando eu quero dar uma relaxada. Mas essa blindagem que eu tive foi importante quando chegar onde eu cheguei também, tá? Então, com 18 anos, 19, fui pra indústria, né? Comecei a trabalhar em empresas do distrito ali, injeção plástica, etc., né? Mas como auxiliar de produção terceirizado temporário, né? Então, o que que acontecia? Eu ia lá, tinha um contrato de 6 meses, trabalhava 6 meses, acabava o contrato, vai para outra. Entendeu? Até que eu entrei na Electrolux, eu acho que era em 2008, 2009, por ali. Uhum. E a Electrolux, ela foi a empresa que mudou minha vida, tá? Ela foi uma dos fatores que mudaram minha vida, né? Pivotaram, assim. Então, eu entrei lá também como... Abriram as portas pra você e Abriram as portas e acreditaram no meu potencial. investiram em Porque você? eles investiram. Porque, Foi. assim, ó... eu entrei lá como auxiliar de produção temporário, né? Então, eu tinha 13 Ah, meses de já contrato. literalmente o chão de fábrica. Ah, eu apertando parafuso de ar-condicionado, pô. Tô ligado. E com 3 meses eu fui contratado, fui efetivado, né? Então foi a primeira empresa que efetivou minha carteira, né? Fui a primeira empresa Foi? que eu fui CLT de fato, né? Porque meus contratos Sim. sempre eram temporários, né? Uhum. Então foi um contrato com prazo determinado. É, acho que com 6 meses eu peguei lá para ser como se fosse um encarregado de uma área de retrabalho, né? Então eu mostrei muito trabalho, eu fazia muita extra, era viciado em hora extra, né? Porque eu via o meu salário no final do mês sendo multiplicado, né? Falei, pô, se eu ganho, na época era R$ 400, mas se eu fizer extra eu vou ganhar 700, 800, poxa, então vale a pena essa extra, né? Sim. Então olha o salário que eu ganhava, E né? tu já gostava de trabalhar, porque tu já começou muito Ah, cedo, então aquilo pra ti era um barato. Tipo, opa. eu acho que essa é uma afirmativa correta mesmo, cara. Eu gostava de trabalhar, entendeu? Eu Uhum. gostava de estar ali, me sentir produtivo, né? Ver que eu Sim. estava dando conta do meu trabalho, enfim, Ser né? útil. Ser útil, exatamente, né? Então eu gostava de produzir. E acho que com um ano de empresa, o meu supervisor me chamou lá, falou que a Electrolux tinha um programa, né, de fomento lá para para talentos, né? Hum. Então eles me ofereceram uma bolsa na FUCAP para fazer um curso técnico na época, né? Então eu fiz o curso técnico na FUCAP, de gestão de processos industriais, durante 1 ano e meio. À Saí, noite? Fazia. Qual era de qual turno, cara? eu fazia, eu Como é que era aí? cara, eu era de dia, só que, tipo assim, pela Electrolux eu ficava lá até 10, 11 horas da noite, mas porque eu gostava, eu falava assim, não, eu quero ficar na extra, se tiver, me chama aí. Mas depois que eu Foi? comecei a fazer curso, eu ficava lá até as 6 da tarde, todo dia, pelo menos 1 hora extra, e ia pra FUCAP, né? Uhum. Ah, então, quando eu terminei, eu virei estagiário na engenharia industrial engenharia de manufatura da Electrolux, né? Tive Legal. uma experiência maravilhosa lá, trabalhei com muita gente incrível, assim, que me ajudaram muito no meu crescimento profissional, né? Te deram uma base? Foi. Eles me deram uma estrutura, cara. Ótimo. Assim, compartilharam conhecimento, sabe? Hoje, Uhum. eu não sei como é que tá hoje na indústria, né? Que eu acho que faz Sim. 3, 4 anos que eu não tô mais. Uhum. Mas era muito comum as pessoas guardarem conhecimento para si por ter medo de perderem seus empregos, tá? Então era uma cultura que eu via isso em todas as empresas que eu passei. Uhum. E lá na Electrolux não tinha isso, cara. Eu não sentia, entendeu? Então, seu Alcides, Paulo Pinho, o Wellington, todos eles o Newton Marques, todos eles me ensinavam, cara. Então eu tive uma explosão de aprendizado gigantesca ali naquele setor, né? Legal. Aí, enfim, lá na Electrolux eu fiquei 7 anos, peguei 8 promoções, né? É, eu lembro que foi a primeira vez que eu peguei um salário que eu recebia assim, e eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Eu ganhava, sei lá, 4 mil e pouco, né? Mas isso já era 10 vezes mais. Uhum. Então, esse salário representava 11 meses de trabalho do momento que eu entrei ali na Electrolux. Então, era muito dinheiro, pô, pra mim, entendeu? E a minha família ainda de base muito humilde, então era uma das pessoas que ganhava o maior salário na família, né? Legal. Contando com meus tios, primos e tudo mais. Tem irmão, irmã? Como é que é? Eu tenho 2 irmãs, tenho 2 irmãs mais velhas. Ah, tá. Tu é o caçula. Sou. Legal. Mas aí quando eu saí da Electrolux, eu fui pra Filco Mas aí Eletrônicos. na Eletro, você Opa. lembra de algum perrengue marcante que tu passou lá? Ah, Alguns? dezenas, cara. Dezenas de perrengues, né? Uhum. É, Qual um teve... aí que tu se lembra? Cara, Que dá pra assim... contar? Não dá pra contar todos, né? Porque já Ah. passou. Então, né? Sim. Então, assim... Eu tive um coordenador de produção que não gostava de mim.
por um motivo que até hoje eu não entendo, e olha que eu já analisei muito isso, né? Uhum. Mas eu, assim, eu sempre fui um cara que me destaquei muito, né? Então, eu fiquei, assim, prestes a ser demitido ali sem motivos, né? Só que tinha muita gente que já gostava do meu trabalho. Então, o que que aconteceu? Que eu achei que foi um momento crucial dentro da Electrolux, né? Sim. Lá tinha uma linha de produção que era uma linha que ela era temporária, né? Então, ela rodava por 3 meses, 4 meses para produzir um tipo de ar-condicionado específico, que a gente chamava de produção sazonal, né? Certo. E depois eles mandavam todo mundo embora, pô. Nossa. Então eu era operador de produção 2, acho que isso em 2010, 2011, 2010, né? E eles me deram uma oportunidade para me ser almoxarife, né? Mas tipo assim, era uma saída de um salário de R$ 900 para R$ 1.400. Era um bom aumento, né? Acho que era Uhum. isso, não tenho certeza. Sim. E eu recusei, cara. Recusou. Foi. Eu sempre fui um cara muito estratégico, tá? Ah, Então eu isso é bom. recusei porque a pessoa que tava me dando essa promoção era uma pessoa que eu não confiava. Eu fiquei, cara, por que que ele tá me dando essa promoção? Primeiro eu parei pra pensar. Então nem tudo que chega em você, que parece ser bom, é bom. Então é bom fazer uma análise, né? Esse cara não gosta de mim, ele tá me dando uma baita de uma promoção, meu salário vai aumentar lá mais de 50%, por quê, né? Aí depois eu entendi que aquela linha rodava 3, 4 meses e depois a pessoa ia embora. Então, se eu fosse para lá, eu ia ter esse período, ia ser ir embora e não precisaria de justificativa, é redução de quadro. Então, eu recusei. Eu fui na frente do meu chefe, que era uma pessoa muito boa, né? O supervisor da engenharia, não o coordenador, né? Que o supervisor lá é acima do coordenador. Sim. E eu falei assim, olha, eu agradeço a oportunidade, mas eu acho que eu não condiz com o meu perfil, né? Trabalhar na logística. E o senhor pode... Eu acho que tem pessoas mais bem preparadas para estar nessa vaga do que eu. Mas, na verdade, o meu pensamento era, se eu ficar aí, daqui a 4 meses eu vou embora. Aí eu voltei para a linha de produção. É bom que o teu radar tava ligado ali, né? É bom Tava. estar sempre atento ao que tá O, acontecendo ao seu redor. Muito legal. o meu Perfeito. radar tá ligado o tempo inteiro, cara. Em Legal. cada sala de reunião, em cada conversa, em cada bate-papo, cada resposta que eu dou no WhatsApp, meu radar tá ligado, entendeu? Entendi. Então tem áudios, por exemplo, que a gente manda e a gente manda no áudio Mas tu privado. sempre teve essa sensibilidade, esse Sempre tive. radar aguçado? Sim, cara, porque eu vim da quebrada, né, cara? Então, Ah, quando tu sim. cresce onde eu cresci, Uhum. tu tem que ser um cara esperto. Desenrolado também. Tem que ser um cara até malandro, vamos dizer, no bom Sim, sentido, sim. né? Porque se tu der um passo em falso, tu vai gerar uma inimizade que pode acarretar em coisas piores ali, escalar para coisas piores, né? Verdade. Então, eu aprendi a ser assim porque eu cresci onde eu cresci. Mas isso foi importante porque hoje eu tenho um faro muito bom para coisa ruim. Então, quando alguém chega com uma oportunidade, eu já falo com meus sócios, cara, isso aí tem alguma coisa errada, vamos pensar melhor. Ó, a Legal. gente vai dar resposta em tal dia. Ser cauteloso, né? Exatamente. Legal. Então tem que ter uma cautela, assim. Primeira coisa, se é bom demais para ser verdade, é porque talvez não seja verdade. E- Interessante. é, Legal. então a gente tem que analisar bastante, né? Mas assim, eu dei um passo atrás, mas depois eu dei dois para frente, né? Surgiu uma oportunidade um mês depois para mim ir para a área tecnológica lá na Depois Electrolux. dessa proposta. Foi. Olha, continua. Aí eu fui, aí virei operador de produção, oficial de, acho que era operador de máquinas 2, 3, 4, mas aí meu salário já aumentou para 1.800 e tal. Então eu recusei 1.300, mas alguns meses depois eu estava ganhando bem mais que isso até, né? Foi o tempo que eu estava ainda estudando na FUCAP, né? Então, a partir dali as coisas começaram a dar mais certo dentro da Electrolux, né? Virei assistente técnico, assistente técnico de engenharia, técnico de processo, Uhum. enfim, fui subindo lá nos cargos, né? Aí eu saí da Electrolux porque eu recebi uma proposta legal lá da Philco Eletrônicos, né? Com um grande parceiro meu, Márcio Parente. Ele falou, Cabeção, como é que tá aí? Eu falei, olha, eu tô trabalhando assim e tal. Falou, tem uma oportunidade aqui. Aí eu fui para lá, foram 3 anos maravilhosos, né? Eu acredito. Trabalhei lá na parte de análise de processo de ar-condicionados, de produção de ar-condicionados, né? Então, que era a minha experiência dentro da Electrolux, né? Então, o ar-condicionado, ele transcorreu na minha vida por muito tempo, né? Acho Massa. que no total uns 10 anos de experiência nesse segmento, né? E de lá eu fui para Positivo. Eu trabalhei na área de engenharia industrial, também na Positivo, né? Uma chefe maravilhosa, Viviane Nascimento. Beijo, Viviane. Aí, vai estar assistindo a gente. Viviane é incrível. A Viviane foi uma das melhores gestoras que eu tive na minha vida, sabe? Então ela me ajudou muito até... Ela tem parte do DNA da Amazônia Venture Builder, que é a empresa que nós fundamos, né, em 2022.
corre um pouco da Viviane Nascimento, cara. Porque se não fosse ela, não tinha acontecido, de verdade. Quando a gente olha, assim, um negócio surgindo, tem vários pequenos fatores, vários pequenos ingredientes que eles foram importantes para aquele negócio dar certo, né? Entendi. É como se tu fizesse um bolo sem açúcar, ou esquecesse ou um pouco de sal, ou esquecesse de colocar fermento. Então, todos aqueles ingredientes são importantes pro negócio acontecer, né? E a Viviane, ela foi uma pessoa que foi imprescindível para mim nesse momento. Quando você conheceu ela lá na Filco. Cara, assim, a minha conversa, meu relacionamento com a Viviane, relacionamento profissional, né? Sim, sim. Ele já começou de uma forma interessante, né? Porque foi na época da pandemia. Viviane, é? Ela que é a sua sócia também agora no... Não, ela não é minha sócia, não. Ela tá tá. morando em Curitiba agora. Ela é secretária de inovação, eu acho que de uma cidade lá de do Tá. Paraná. Legal. Ela tá na prefeitura de uma cidade. Bom, Uhum. é Campo Grande, Campo Largo, alguma coisa assim. Uhum. Enfim. A Viviane, quando eu fiz a entrevista com ela, né? Foi uma entrevista remota. Ela falou assim, Bragança, é o seguinte, a vaga é para fazer gestão de projetos de governo e também introdução de novos produtos, né? NPI. É um negócio que está um pouco complexo aqui, tem que ser reestruturado, né? Então é um desafio grande e etc. Eu fui falando com ela, conversando e tal. Ela gostou do que eu apresentei. Ela falou assim, Bragança, só tem uma questão, cara. Essa vaga é temporária, é 6 meses. Tem problema? Aí eu falei, Viviane, eu sempre fui muito seguro, tá? Um pouco barra ousado, vamos dizer assim, né? Legal. Então eu falei assim, Viviane, tem problema. Não, ela falou assim, Bragança, tem problema? Eu falei assim, Viviane, se tiver problema, o problema vai ser teu. Porque quando acabar esses 6 meses, tu vai precisar me contratar. Falei assim mesmo, né? Nossa, com a confiança, legal. Aí ela falou assim, gostei do desafio. Beleza, isso foi na sexta. Quando foi segunda-feira, me chamaram. Na quarta-feira eu comecei a trabalhar. Caraca, bem rápido. Foi muito louco. Aí, lá na Positivo, eu trabalhei com gerenciamento de projetos de governo e introdução de novos produtos, mas assim, de diversos tipos de produtos, né? Uhum. Desde notebooks, não sei se vocês sabem, mas a Positivo Tecnologia que produz os notebooks da Vaio, né, que era da Sony antigamente, a Vaio é feita pela Positivo. Ela faz um celular Infinix, ela faz as máquinas de terminais de pagamento da GetNet, enfim, da Stone, enfim, acho que é isso. Então ela produz muita coisa lá, né? É como se fosse uma fábrica white label, né? Para quem não sabe, uma fábrica white label, ela produz equipamentos de outras marcas, né? Então ela usa a estrutura de produção que ela tem e coloca a marca daquela empresa lá para fazer a produção. Claro, dentro dos parâmetros que a empresa que contratou solicita, né? Uhum. Então, lá era um desafio muito louco. Eu cheguei a estar com 60 e poucos projetos ao mesmo tempo, né? Uma correria do caramba. E os pedidos para Positivo são pedidos gigantes, né? Tipo, chega um pedido de 200 mil tablets. Assim, 60 mil notebooks, né? Grande escala, né? Grandes quantidades de produtos. Sim. Nossa, bem ousado. Legal. E eu morava dentro da Positivo, cara. Eu chegava lá às 6 da manhã e saía de lá às 11 da noite. Nossa. Velho. Então... Workaholic. Né? eu adorava, nossa. Ah. Então, assim... Então, pelo visto, teu nome é Francis, teu sobrenome é hora extra, né? Trabalho, eu adoro, né? hoje eu não recebo mais hora extra, então fica aí pros meus sócios, tá? Por favor, retomar esse pagamento de hora extra pro Bragança, que hoje, por exemplo, eu tenho reunião lá no escritório até 8 da noite, né? Eu vou ter que sair daqui e eu vou voltar pra lá. Uhum. Bom, teve um dia que marcou bastante, foi dia 2 de fevereiro, né, de 2022. A Viviane, ela era coordenadora da engenharia industrial da Positivo Manaus, Ilhéus e Curitiba. Olha como essa mulher é foda, né? E ela mandou uma mensagem para mim, falando assim, Bragança, vai ter um curso de formação de startups aí em Manaus, e eu tinha falado de um sonho de ter uma empresa de tecnologia, né, para ela. Massa. Ela falou, se inscreve, quem sabe não consegue ver um norte aí para te desenvolver aquele teu negócio lá. Eu já tinha falado para ela sobre isso, né, que lá na Positivo eles têm uma reunião com gestores, que a pessoa não fala só de trabalho, fala sobre seus anseios, o que ele quer pro futuro, etc. Legal. Eu gosto bastante, eu gosto muito disso. E gostei dessa filosofia, desse conceito, né? Estratégico também, tanto para a própria empresa, porque eles investem. Porque aí é isso que eu tô aprendendo no mundo do empreendedorismo, que a gente tem que ver o nosso colaborador / funcionário como nosso futuro sócio também, né? De uma certa forma. Ter essa visão. Pensa igual, total. Né? Inclusive, eu... Até porque é aquilo, né? Tipo,
Tá, a pizza tá crescendo, mas por que não ter outras pessoas que possa ter essa porcentagem dessa pizza também? Ter uma fatia dessa pizza? Ou Exatamente. desse É um bolo? discurso que eu adoto pro meu time, tá? É? Eu acho Olha, que sério? o meu time Legal. tá vendo isso, meus agentes de Olha. inovação, nossos especialistas lá, contábil, jurídico, de marketing, de design, eles são prova disso. Eu sempre falo, cara, eu não quero que, se vocês estiverem conosco daqui a 3 anos, eu errei, porque eu tô criando empreendedores aqui, pô. Eu quero que vocês criem a empresa de vocês e quando tiver uma oportunidade, vocês falem assim, cara, dá pra fazer isso com Bragança, vou levar lá. Entendeu? E a gente faça negócio juntos, pô. Então é esse tipo de coisa que eu fomento dentro do nosso negócio, né? Criar Bom, esse ecossistema, né, cara? exatamente, Legal, exatamente. legal. Então, enfim, né? a Aí ve- ela te ligou pra tu fazer esse curso, continua. era dia 2 de fevereiro, cara, de 2022. Olha, Eu você focado lembra lá a nos data exata negócios. ainda. Né? Eu lembro porque foi muito marcante, né? Ela falou Uhum. assim: olha, vai ter um curso de formação de startup aí em Manaus que a prefeitura tá fazendo. Se inscreve. Quem E sabe tu tu ainda não faz tava esse na negócio. Filco? Não, tava na Ah, já tá. Positivo. Positivo, Ela perdão. era, ela Ah, era, já. ela Ah, era da tá. Positivo. Positivo. E eu tava focado lá, ou seja, ela tava pedindo pra mim compartilhar minha atenção com outras coisas, né? Olha só como ela é boa. Entendi. Olha Então, que. essa reunião aí que a Positivo fazia, né, dos gestores com o colaborador, ela não era só um papel vamos só fazer porque é um procedimento e tá tudo bem. Não, ela ficou com aquilo na cabeça, né? Bom, então meu papel como gestora é fazer com que ele alcance o que ele tá almejando. Olha que maravilha, ele me ajudou realmente. Então eu me inscrevi, achei interessante, né? Era um curso de formação de startup que era patrocinado pela Centep, inclusive amanhã, dia 23 de julho, Julho. o secretário da Centep vai visitar a nossa empresa, a Amazônia Venture Builder, e eu falo sempre para eles que nós somos crias da Centep, tá? Porque se não Legal. fosse essa iniciativa da Prefeitura de Manaus, se não fosse essa iniciativa da Centep de criar esse curso de formação de startup, isso aqui não tinha acontecido. Porque eu não ia conhecer o Bruno, que é meu sócio, eu não ia entender esse mundo de tecnologia. Vai estar aqui também com a gente, vou Eu não chamar. estaria aqui. Então, pô, sensacional. Através dele que eu te conheci, né? Foi, Naquele verdade. evento, ele que me Foi. chamou, convidou, mas aí continua, legal. Pois é, então eu peguei, fui, me inscrevi pro curso, fui selecionado, então para mim tinha sido uma coincidência a seleção, tá? Porque eram 500 e poucas pessoas que tinham se inscrito e só tinha 40 vagas. Então era muito concorrido, né? É 1 para 11, sei lá, Sim. entendeu? 1 para 11, então era muita coisa. Só que, de novo, às vezes acontece coisa e a gente fala assim, nossa, que coincidência, não é. Explicar. A Viviane estava indo de Manaus para Curitiba Sim. e o instrutor desse curso estava vindo de São Paulo para Manaus e eles fizeram uma escala em Brasília. Nossa. Olha qual a possibilidade disso acontecer, né? Uhum. Aí lá em Brasília, ela estava tomando café num local e ele tomou café no mesmo local e começaram a conversar. Aleatoriamente. Então, por isso que eu falei, são poeiras de ingredientes que aconteceram, né? E Sim. ela falou, eu sou a coordenadora da engenharia industrial da Positivo Tecnologia, e ele se interessou porque a Positivo tem milhões de reais de P&D anual, né, para eles talvez fazer projetos juntos com o Positivo. Ela falou, eu tenho um colaborador meu que tem interesse de atuar nessa área também, vou te dar o nome dele e tal, vou pedir para ele se inscrever. Então, o meu nome foi selecionado a partir dali, entendeu? Uhum. Um conjunto de coincidências que levaram, que acarretou no que acarretou, né? Fiz o curso, achei Nossa. maravilhoso, 3 dias de intensidade, né? Inclusive saíram muitas bons negócios dali daquela iniciativa. Uma pena que não aconteceu de novo. Fica a dica aí para nossos governantes, né? Que invistam nisso, porque fomentar o empreendedorismo, eu acho que é muito mais importante do que fomentar apenas formação, né? Porque quando a gente fomenta só formação, nós estamos fomentando mão de obra. A gente está criando, falando assim, olha, eu vou te qualificar para te ser um funcionário do distrito de uma fábrica. Eu vou colocar aqui um curso de operador de parafusadeira, isso não existe, tá? Né? Para deixar o cara apto a apertar parafuso. Pô, O mas, quinto carimbador. mas mostra também, pô, que tem a oportunidade de o cara ter o negócio dele, pô. Entendeu? Mostra quais são os caminhos, ensina as pessoas, porque pode ser que alguém vai fazer esse curso e falar assim, não é para mim, beleza. Mas tem alguém que vai estar lá e vai falar assim, caramba, faz muito sentido, eu vou seguir aí. E esse cara vai criar uma empresa e vai gerar emprego e renda aqui na nossa região, cara. Hoje o ecossistema da Amazônia Venture Builder tem 147 postos de trabalho, com as 25 empresas que estão abaixo dali, entendeu? Então olha só que legal, cara. Muito. Né? E isso dentro de uma iniciativa governamental, né? Bom, então nesse evento eu conheci o Bruno Alencar, que é meu sócio, abraço Salve, Bruno. abraço, Bruno. Vai estar aqui. Queremos você aqui, hein? Vai estar em Parceirão breve. nosso aí, exatamente. Então, conheci o Bruno nesse evento
O Bruno um corintiano, né? Mais uma coincidência que eu sou corintiano também. Também, sério? Infelizmente, o cara não escolhe essa doença, né? A gente já Pois nasce com cara. isso, né? Vocês não são normais. Não, se eu pudesse escolher, eu torcia pro Real Madrid, pô. Verdade. Pro Liverpool, entendeu? Sim. Mas não, eu sou corintiano. Pois é. Então, o Bruno também, coitado, né? Então, dois sofredores. Não é isso? E eu era um cara que eu tinha um negócio a ser desenvolvido. E o Bruno era literalmente um gerente de desenvolvimento de negócios. Ele era do Instituto Criatos na época, se eu não me engano. Aí eu falei assim, pô, faz sentido eu apresentar pra esse cara, porque eu tenho um negócio que eu quero desenvolver e esse cara trabalha desenvolvendo negócios, por que não, né? Então eu pedi pra falar com ele, falei assim, ó, a gente ficou no mesmo grupo, né? Quero te apresentar um negócio fora daquele. Tá bom, aí apresentei a oportunidade lá, que era um aplicativo, enfim, ele falou, Bragança, isso aqui vai dar muito certo, meu irmão. O que tu quer de mim? Eu falei, cara, um sócio, pô. Então bora, apertou a mão e a gente seguiu. Legal. Foi. Então a gente começou a trabalhar. Antes de começar, eu queria abrir um parênteses, Bora. cara. Voltando a essa questão que você falou que não foi o destino, ou pode ter sido alguma coisa Alguma força. voltada, uma força maior. Uhum. Mas tu me lembrou, eu até falei, cara, eu me arrepiei porque eu vi uma frase, né, que esteja rodeado de pessoas que quando você não tá nessa mesa, o teu nome pode ser citado em uma oportunidade, seja de negócio, de trabalho, né, de alguma para colaborar com algo. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês: com quem você tem andado? Quais são as suas companhias, né? Então, eu costumo dizer que o network, ele vale mais do que o dinheiro, né? Às vezes o dinheiro é consequência, como o nosso próprio convidado falou, né, de um trabalho bem feito. E é isso, mas as pessoas que ficam, né? A gente tem que impactar, deixar aquela questão da herança e do legado. A herança, ela é finita, ela acaba. Você deixa para alguém. O legado você deixa em alguém dentro, né? Seu nome vai ser lembrado por gerações e gerações. Você vai morrer, mas o teu nome vai ser lembrado. PV, é muito interessante isso que tu falou, cara, porque eu também, também reverbero esse discurso aí, tá? Eu falo que o ser humano ele é fruto do meio, tá? Exato. Então você começou a andar com pessoas que querem empreender, que querem ter um negócio, que falam sobre Ideias fazer e não fofocas. dinheiro, sobre fazer dinheiro, Dinheiro. que tem esse foco, que querem ser mais, tu vai Querem ser crescer. mais uma pessoa desse grupo, pô. Então tu tá andando com 3 caras que querem ser isso, tu vai ser o quarto. Agora se tu tá andando com 3 caras que querem só balada, nada contra balada, tá? Mas Sim. o excesso é ruim, né? Sim. Só querem balada, só bagunça, né? O foco dos caras é só mulher, né? Só noitada. Tu vai ser o quarto também. Então tu vai acabar perdendo um tempo na tua vida que tu poderia estar construindo alguma coisa. Eu falo isso com local de fala também, tá? Porque eu já tive essa fase, pô. Entendeu? Também. Então, eu tive essa fase de sair, ir pra festa, inclusive eu danço bem pra caramba, né? Que também não tem nada de errado a pessoa Não. curtir, aproveitar e Mas tal. deixa eu te falar, Sim. de novo, é o excesso. É o excesso, Cara, exatamente. Concordo. como Shakespeare fala, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, É a né? dose, perfeito. Então, tu trabalhou e tal, uma vez, 2 vezes por mês tu vai sair pra se espairecer a cabeça, bacana. Agora, quando isso vira um vício teu, e qualquer vício é danoso, tá? Qualquer vício. Até assim, eu sou viciado em fazer bem pras pessoas. Isso aí vai te causar um dano em algum momento. Porque tu vai começar a deixar os teus benefícios, os teus objetivos de lado em prol de outras pessoas. Já vi isso acontecer com muita gente, tá? Gente que ajuda todo mundo, mas ele vive numa situação ruim, né? Então, até que se tu estiver viciado em fazer coisas boas, pode fazer ruim pra ti. Tem que ter um limite ali, né? Então, tu tem que cuidar das pessoas que estão ao redor, mas tem que cuidar de ti também. Assim como é a questão de, eu bebo, o cara quer beber direto, tá fumando muito, tá saindo todo final de semana, 2 vezes por final de semana, entendeu? Então, isso aí vai ser ruim. Eu acho que se eu pudesse voltar no passado, eu teria essa conversa comigo sobre, cara, vai lá, se diverte, faz parte da tua juventude, mas também foca nos teus negócios, foca na construção de pessoa, na construção de patrimônio, numa construção educacional, entendeu? Num crescimento educacional, eu acho que isso tudo seria muito importante também. Então, ter equilíbrio para te transitar em várias vertentes da tua vida, né? Tanto durante a tua juventude, a tua fase adulta e mais madura, é importante. Perfeitamente, é isso, exatamente.
a psicologia fala, né, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Realmente, como você falou, que você tá na roda, na mesa de pessoas que querem crescer, empreender, prosperar, que não tem nada de errado, nem em ganhar dinheiro também. Não tem nada errado em Forma ganhar dinheiro, exatamente. Então você vai ser a sexta pessoa, né? Se você anda num ambiente que só tem milionário, você vai ser a sexta. Se você anda com pessoas que têm um casamento bom, que têm família, você vai ser a sexta pessoa também. Enfim, pessoas que fazem o bem, propagam o bem. Então, é essas pessoas que você tem que andar, conviver e estar por perto também, né? E voltando lá à história do Bruno, conheceu, falou essa tua ideia do aplicativo. Pois é, o Bruno, ele é um cara que tem um talento muito forte que é na articulação, né? Então, eu tinha uma ideia de fazer um aplicativo, o Bruno curtiu a ideia, ele falou assim, vou ajudar a construir essa parada. Ele trabalhava no Instituto Criatos, o Criatos na época tinha uns 88 desenvolvedores, né? CLT lá, então o Criatos também gerava muito emprego, enfim, para essa área de tecnologia. E ele conversou com 3 caras lá, não, 4 caras. Gabriel Costa, que ainda tá com a gente até hoje, parceirão nosso. Gosto muito do Gabriel. Salve, Gabriel. Salve, Gabriel. O Diogo Oliveira, que hoje é meu sócio na Amazônia Venture Builder, meu Olha. sócio na VBTech, meu sócio em todas as iniciativas que eu estou, né? Da hora. É o nosso diretor de tecnologia, um cara genial, Massa. super humilde, um cara muito fácil de lidar, sabe? Um cara família demais, enfim, eu admiro muito o Diogo por tantas qualidades que ele tem. E também um cara muito focado, trabalhador, honesto, enfim. Da hora. Também entrou nessa iniciativa com a gente. E o Renan, que era designer nosso, que hoje não tá mais com a gente, né? Seguiu outros caminhos. Certo. Então, eles começaram a desenvolver esse aplicativo, cara. Isso em abril. Quando foi em junho de 2020... Vocês formaram essa equipe. Foi. Legal. Quando foi em junho de 2022, tinha mais uma pessoa que entrou também para ajudar a gente nessa estruturação, que foi a Carlos Mota. Carlos. Ela era contadora e estava fazendo faculdade de Direito na época, né? Então, ela foi a pessoa que abriu o CNPJ da Amazônia Venture Builder, ela foi a pessoa que abriu o CNPJ da Good Job, né? Ajudou a gente nisso aí. Beijo, Carluce. Inclusive, ela conseguiu passar na OAB agora, né? Terminou lá a faculdade de Direito e passou na OAB. Ela é braba. Bom, então, teve um fator que foi predominante ali, né? Que foi a Expo Amazônia 2022. Era um maior evento, né, de startups, de tecnologia aqui da região. Acho que dava 16 mil pessoas em 2022. Acho que foi 16 mil participantes no Vasco Vasco. Era o dia todo imerso? Eram Era uma 3 imersão? dias. 3 dias. Era uma loucura. Legal. Legal. E a gente... E vocês ainda, o projeto embrionário ainda, né? Embrionário, não tinha nem MVP, né, cara? Era um PowerPoint, basicamente, que a gente apresentava, né? Então, fui conversar com a Viviane e falei, Viviane, ó, no dia 28, 29 e 30 de agosto, acho que é o de julho, não lembro, vai ter um evento e eu vou precisar participar, cara. Eu queria pedir uma liberação tua para mim fazer minhas reuniões de manhã de lá, do Vasco Vasquez, e à tarde eu ia estar off. Era sexta, sábado e domingo, né? Então, sexta e sábado eu ia normalmente pra empresa mesmo, né? Apesar de sábado ser extra, mas eu tava lá todo sábado. Certo. Ela falou assim, Bragança, não. Isso aí não vai dar certo, cara. Vamos fazer assim, ó. Me passa a tua agenda. Eu vou participar. Me diz o que é as reuniões mais importantes que tu teriam que ter durante a manhã. Eu vou fazer a reunião te representando e tu foca lá no... Essa é a Viviane Nascimento. Olha essa chefe. Braba. Nossa. Aí eu fui pra lá, a gente participou em dois programas, né? O Trilhas de Desenvolvimento, feito pelo INPA. Nós ficamos em segundo lugar. Tinha 30 dias de CNPJ nossa empresa, e tinham 12 empresas lá que já tinham anos ali, né? Então, a gente ficou 1/10 de pontuação do primeiro lugar. Então, foi maravilhoso. Eu cheguei lá com a minha equipe com um troféu. Eles, que troféu é esse? Falei, a gente ganhou. Foi em segundo lugar e tal. Pra mim, segundo lugar era uma vitória, tá? E nós participamos de um hackathon promovido pelo Instituto, meu Deus, Desenvolvimento Amazônico, alguma coisa assim. Certo. E era um programa que você tinha que criar uma solução que ia ajudar os produtores locais e a premiação era R$25 mil. E a gente ganhou, ficou em primeiro lugar. A gente ganhou um chequinho, né? Aí a UEA estava sendo representado lá pelo Thiago, que era coordenador da incubadora de empresas da UEA. Ele me chamou para conversar. Ele falou assim, ó, é o seguinte, ó, eu sou gerente coordenador da UEA. A gente tem uma sala lá e na incubadora eu queria convidar vocês, sem processo seletivo, para vocês entrarem lá e ser residente nosso. Então ele gostou muito do que ele viu, gostou muito da nossa equipe, né? E a gente foi. Então a UEA foi a nossa primeira casinha, cara.
A gente tinha um escritório mais ou menos desse tamanho aqui, Sim. né? Uhum. Um pouco menor até. É onde nós fazíamos nossa reunião, eu ia pra lá, sempre que eu saía do trabalho, todo sábado de manhã a gente se encontrava lá 8 horas da manhã, tomava um café junto, eu, o Bruno, a Carlúcio, o Diogo, enfim. Uau. E A começamos a turma. construir isso. Uhum. Aí no meio da jornada a gente entendeu que a gente ia pivotar isso pra Amazônia Mas Venture aí, Building. durante esse processo, esse início, teve perrengue? Pô, todo tempo, cara. Todo tempo. Porque assim, ó, várias vezes eu tive que estar em 2 reuniões. Eu tava. Eu tinha criado, nós tínhamos criado uma empresa, mas eu ainda continuava CLT na Conciliar a Positivo. agenda e o horário com os outros também, né? Então, na minha mesa tinha 3 monitores, né? Que eram 2 monitores aqui mais o computador. Então, tinha dias que eu tava em reuniões paralelas, fazendo aceleração do Capitão Empreendedor do Sebrae aqui nessa tela, com o fone dessa tela. Uhum. E em reunião da Positivo com o fone dessa tela da Positivo, pô. Então, 2 fones e 2 monitores aqui, né? O olho... Aí, o que que eu fazia? Ficava vesgo, né? Mas não tem como, né? Então, eu tentava prestar atenção no que dava. Aí, quando alguém chamava e eu não tinha pegado o que a pessoa tinha falado, eu falava assim, desculpa, falhou aqui, eu não consegui entender. Tem como repetir? Né? Porque fulano de Bragança, tal coisa. Aí, puxa vida, aí eu... Então, a gente teve que se virar, assim, muito. Eu e o Bruno, várias vezes, a gente ficava durante a semana até 11 horas da noite, 2 horas da manhã lá no escritório da UEA. Né? Então, a EA também foi muito importante para a gente. De novo, uma iniciativa pública fomentando o empreendedorismo, né? Como é importante ter iniciativas que fomentem empreendedorismo, né? Que acreditem nisso, que ajudem as pessoas a se desenvolverem. De novo, a gente ficava sábado lá até tarde, domingo a gente se encontrava, a gente estava ficando meio louco, a gente colocou um parâmetro de proibir de se reunir domingo. Porque, tipo assim, tu tava no churrasco com a tua família, dando atenção pro teu filho, tinha que parar pra ir pra uma reunião estressante, entendeu? A gente proibiu de se falar domingo, nem mensagem no WhatsApp. Domingo sagrado, né? Família e tal. Num desses domingos que nós fizemos uma reunião, a gente teve uma crise, né? Porque assim, ó... não, a gente chegou lá... Vamos lá, chegamos em dezembro de 2022. Eu entendi que se eu não colocasse energia de fato no negócio, o negócio não ia acontecer. Por quê? Nós apresentamos a Amazônia Venture Building em outubro de 2022 para o Anderson Diel, que ele é da Angels Investor Club, um clube de investidores anjos gigante aqui no Brasil. O cara é muito bom, o Anderson. Um tubarão. Um tubarão. Aí nós apresentamos lá a oportunidade, ele falou assim, cara, gostei, isso aí vai dar muito certo. Perguntou do bilhão. Quem tá full time no negócio aí? Aí eu na Positivo, o Bruno no Criatos e a Carluce na empresa dela. Falou, não, ninguém. Ele falou, pô, como que vocês querem que eu invista no sonho de vocês se nem vocês acreditam, pô? Tapa na cara, né? Porrada aí em vocês. Tapa na cara do caramba. Fiquei 2 meses sem dormir. Sério? Quando foi em dezembro, a Positivo ia reduzir o quadro em uma pessoa lá, né, da nossa área. Uhum. E eu peguei e fui conversar com a Viviane pra ela me colocar no lugar dessa pessoa. Então, ela falou assim, cara, mas por quê? E tal, eu expliquei, né, que eu acreditava que o negócio ia dar certo, mas só se eu tivesse colocando energia ali no dia a dia mesmo. Full time, né? Respirando, transpirando. Aí, isso era 5 de dezembro. Ela falou assim, Bragança, é o seguinte, ó. Tá bom. Cara, eu vou te dar todos os teus... Tu vai sair com todos os teus direitos. Isso já era difícil no distrito, tá? Você vai sair com todos os seus direitos. Esse negócio vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Viviane Nascimento, um beijo de novo. Mas se não der certo, a porta daqui vai estar aberta pra ti, tá? Então essa segurança que ela me deu, cara, foi uma segurança incrível, né? De eu falar assim, vou colocar energia o máximo que eu puder, mas se der... E a confiança que ela gerou em ti, porque ela viu Muito. pra fazer isso. Muito, Nossa. muito. Ela era maravilhosa. Mas assim, de novo, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas meu chefe não é tão legal, mas tu entrega, né? Tu é eficiente, tu dá conta do teu trabalho, tu faz além do que normalmente tu deveria fazer, entendeu? Então eu fazia tudo isso e é por isso que eu tinha essa, como que eu posso dizer? Essa autonomia, né? Entendi. Com ela. É o princípio do marketing digital, uma coisa que eu aprendi, que tem esse termo do inglês, né? Under promise, over delivery. Menos promessa e mais entrega. Exatamente. Eu gosto muito disso também. Gosto demais. Sim, sim. Pois é, então eu saí, né, da Positivo dia 27 de dezembro de 2022 para focar na empresa. Falei com o Bruno, né? O Bruno continuou ainda na operação da Criatos lá até junho de 2023. Falei para ele, cara, eu vou sair da Positivo. Nós vamos ter 4 meses para monetizar, para fazer esse negócio dar certo. Se não der certo, eu vou ter que voltar para a indústria. Porque teve que arregaçar as mãos. Eu tinha filho para sustentar, tinha casa, enfim, né? Sim. E ele falou, não, mano, vai dar certo e tal, não sei o quê. Quando foi em fevereiro, a gente começou a apresentar o modelo de negócio, né, para alguns investidores. Quando foi em fevereiro a gente conseguiu o primeiro investidor.
Nossa. Depois dele vieram Fizeram mais os business plan, aí fizeram os tudo, pitch, legal. pitch, né? Legal. Perguntas, respostas, Nossa, aquela coisa ali. que barato, cara. Empreendedorismo raiz mesmo, Raiz né? Do total. zero. Do Sim. zero. Literalmente do zero, sem fomento, sem nada, né? Caraca. Então, investidor privado, não foi governo que colocou Foi. dinheiro. Até hoje, Legal. a Amazônia Venture Builder SA, nosso CNPJ, não captou nenhum centavo de iniciativas governamentais, P&D nem nada. Uhum. Foram mais de 1.800.000 reais de recursos Tudo no captados. B2B? Tudo empresários e até políticos da região investindo como CPF. Entendeu? Caraca, velho. São 54 investidores hoje na Amazônia VB. 54. A gente tem um É monte uma de- incubadora, né? Assim, ou uma holding. É uma Venture Uma Builder, né? venture... Ah, tá. Entendi. Venture Builder é um termo do inglês que significa Ah, tá. construtora de empreendimento, Ah, né? entendi. Mas assim, seguindo lá, Legal. a gente conseguiu trazer esses 8 investidores, tinha mais ou menos 300 mil reais, 400 mil reais de investimento já na Amazônia Legal. VB, né? Isso veio trazendo bom recurso. Sim. E a gente teve uma discussão num domingo, a Carlos Contadora, né? Ela tava fazendo o trabalho dela. Ela falou assim, olha, eu fiz aqui o nosso DRE, até dezembro, se a gente continuar gastando o que tá gastando, a gente não vai ter mais dinheiro. Caraca. Então, a minha recomendação é que a gente pare de pagar o salário do Bragança. Mas ali era meu sustento, entendeu? Nossa, O meu sim. dinheiro tava vindo da Amazônia VB, então... Como que ia pagar eu ia ter que voltar para a indústria? E aí, o que a gente tinha conseguido construir até então foi porque a gente estava full time e eu ia a gente ia ter que dar um passo atrás. Aí eu fiquei puto. Eu falei assim, cara, a tua preocupação tinha que ser em como trazer mais receitas. Sim. Não reduzir custo, pô. Um custo absolutamente necessário que a gente já tinha ali, né? Gera um custo fixo. Então tu tem... Qual que é a preocupação do cara? E isso eu acho que a gente recebeu como lição. E a gente sempre conversa isso, eu e o Bruno, né? A gente tá numa dificuldade, a gente tem que fazer caixa para não sei o quê, meu irmão. Não vamos reduzir custo, pô. Todo o custo que a gente tem hoje é absolutamente necessário. A gente tem que parar e pensar como que a gente vai gerar mais receita, como que a gente vai aumentar faturamento, quais são os produtos que a gente vai colocar energia, entendeu? Então, se tu tiver vendendo, se tu tiver receita, tu não precisa reduzir custo, pô. Em vez de tu pensar com essa mentalidade de escassez, pensa com a mentalidade de potência, pô. Entendeu? De abundância. De abundância, a gente vai crescer, vamos trabalhar aqui para vender mais, para fazer mais, para trazer mais recursos, para trazer mais investidores, para mais gente acreditar no negócio, mais gente ajudar a gente a construir, entendeu? Então a gente começou o nosso foco sempre foi esse. O que Sem aconteceu? procurar ter uma esteira de produtos, aumentar o teu ticket, né? Legal. Então, fiquei brabo lá com a Carluce. Isso era Vocês putaço, nossa. Intriga aí, caraca. Que doideira, cara. Então, doideira. Isso era um domingo, né? E eu fiquei assim com uma insônia absurda, né? Que eu tava puto. Pô. E eu fiquei pensando, cara, o que eu faço pra esse negócio crescer? O que eu faço pra esse negócio escalar? Interessante. Eu comecei a procurar na internet Sim. empresas que poderiam apoiar a gente. Legal. Então eu vi lá a AWS Activate Founders, que era um programa da AWS que fomentava nuvem, né, para empresas que estão iniciando ali. Então eles davam até $120 mil em nuvem. Hoje é muita grana isso, cara. 700, sei lá, 700 mil reais. Sim. Também submeti na Google, submeti na Dell. Então... Nas gigantes da Nas indústria. gigantes, Todas elas me responderam, tá? A gente fechou parceria com a Dell. Por e-mail. A gente fechou parceria com a Dell. Depois eu conheci a Vanessa, que era gerente de inovação lá da Dell. Um beijo, Vanessa. Valeu. Linda. Queremos você aqui. Eu vou trazer ela para Manaus. Beleza. Depois a gente fechou também uma parceria com a AWS, né? Inclusive, nós vamos fazer um evento dia 6, vou te convidar, tá? Dia 6 de agosto vai ser um happy hour lá na Amazônia Venture Builder com a AWS. Eles estão aqui, eles vão vir para Manaus dia 6, a gente já vai fazer um happy hour com eles lá, vai ser bem legal. Faço questão, pô, vai ser uma honra. Maravilha. E eu também pesquisei qual que era a maior Venture Builder do país. Isso era 3 horas da manhã, tá? Sim. De domingo para segunda. Caraca. Aí eu fiz pesquisa, maior Venture Builder do Brasil, não sei o que, FCJ Group, entra aí no site, fui lá no Fale Conosco, escrevi, eu sou Bragança, diretor de operações da Amazônia VB, nós fazemos isso, estamos assim nessa situação e estamos buscando parceiro para ajudar na nossa escala e no nosso crescimento, né? Nossa. Submeti. 3h45 da manhã fui dormir. Morrendo de sono.
Quando foi 7 horas, já tava de pé. Eu sempre dormi muito pouco, né? O cara da indústria de distrito dorme pouco, tá? Aí eu acordei, fui tomar café. Quando foi 7h12, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp inesperada, né? Bom dia, eu sou Júlio César Gomes, diretor comercial da FCJ Group. Quero agradecer aí o contato pelas nossas redes. Temos interesse em conhecer os seus negócios. Vamos marcar uma reunião hoje às 13 horas, assim, nós nos apresentamos, vocês se apresentam e a gente vê quais são as sinergias que nós temos juntos aí. São extremamente eficientes. Eu peguei e mandei o print lá no grupo, que tava eu, o Bruno e a Carlucci, e todo mundo se animou. Aí, caramba, não acredito, vamos lá, beleza. A gente já saiu de lá com um acordo fechado de parceria. Isso em maio de 2023. Em setembro eles viriam para Manaus, então eu bolei um evento chamado Amazônia Innovation Day. Nunca tinha feito evento na minha vida, mas eu achei que era interessante dar essa visibilidade para eles e mostrar para eles que a gente tinha resultado. Sim. Eles vieram para Manaus, a prefeitura de Manaus patrocinou de novo a prefeitura com a gente. Obrigado, Centep. Beijo de novo para vocês. Aí, presidente, queremos você aqui. A Centep patrocinou esse evento, né? Eles deram alimentação, bebida, estrutura, etc. E nós fizemos lá no cassino. Deu o custo, né? Foi maravilhoso. A gente teve custo quase zero ali, né? Irado. E na saída do evento, levando eles pro hotel, né? O vice-presidente da FCJ falou assim: Bragança, a gente tem uma proposta para vocês. Tantos por cento, portanto, e a gente vai entregar isso, isso e isso. Vocês aceitam? Tem 3 dias para pensar. Aí eu falei, você não precisa de 3 dias não, nós aceitamos. Aí o Bruno do meu lado, né, no carro, aí ele falou, Bruno, vocês aceitam? O Bruno falou, não, com certeza. Aí a gente entrou. Então a FCJ ela foi muito importante porque ela é a maior venture builder da América Latina, né? Eles têm 340 startups atualmente, estão presentes em 16 países, nos Estados Unidos, Portugal, Israel, Inglaterra, Finlândia, Alemanha, Chile, etc, Sem né? fronteiras. E eles têm grandes investidores como a Andrade Gutierrez, Grupo Techbank, que são os 5 maiores bancos do Brasil, né? Algar Telecom, então são gigantescos ali, né? A Faeng, enfim. Então nós entramos nesse grupo, anunciamos isso em novembro de 2023, né? Fizemos a festa lá de lançamento, Amazônia Venture Build SA, uma empresa que estava rápida para captar recursos de investidores privados e tal. E nós começamos a construir um negócio a partir dali, cara. Agora, falando de perrengue, né? Tem uma lei de Newton que diz que para algo seguir, tem que deixar algo para trás, né? Uhum. Então, é ação e reação. Verdade. 2 dias antes de eu apresentar a Amazônia Venture Builder, tá ali no palco, na festa de lançamento da Amazônia VB, né? Meu pai faleceu. Teve um ataque cardíaco e ele faleceu. Então, um dia antes eu tava enterrando meu pai e no outro dia eu tava lá na Amazônia VB forte, né? Nós somos a Amazônia Venture Builder, a maior empresa de desenvolvimento de startups da região e tal, lançando, né? Nossa. Mas assim, foi difícil pra caramba, cara. Eu achei que não ia ser tão difícil, mas Foi perrengue, hein? Só quem passa, cara. Só quem passa. Mas assim, ó, falando de papo de perrengue, né? Beleza, a gente lançou a Amazônia Venture Builder, tinha a FCJ e tal. Sim. A nossa busca era por trazer fomento, mas a gente passou uns 3 meses sem trazer, entendeu? Só que aí depois que entrou o primeiro, o primeiro investidor, né, com a Amazônia Venture Builder SA, fora os que já tinham entrado antes da criação da nossa SA, Sim. as coisas foram começando a desenrolar, né? Então, de novo, a gente tem 54 investidores. Hoje eu posso falar alguns, né? O Denis Minerve, o dono da Bemol, o CEO da Bemol, é nosso investidor. A Ilana Minerve, que é presidente do Conselho Administrativo. Marcelo Forma, que é diretor financeiro da Bemol. O Rafael Lima, que é gerente de portfólio da Bemol. E o João Clineu, que é head de tecnologia da Bemol. Então, na Bemol, a gente tem 5 tomadores de decisão, tá? A Bemol é a nossa empresa mãe, eu falo, né? Eles abrem sempre muitas oportunidades para a Amazônia VB e para nossas startups, né? Nós tivemos a honra de fazer o BDXP, que é o Bemol Digital Experience, do ano passado, lá no Armazém 15, no centro, né? Fizemos uma correalização ali. Tivemos o nosso palco, né? Que foi o Palco Futuro, onde nós apresentamos nossas startups, nossas iniciativas, falamos sobre tecnologia e inovação. Tivemos 10 startups nossas ali também se apresentando. Que maravilha. Foi incrível, cara. Nós também temos... Me chama para esses próximos eventos aí. Te chamo, tá fechado. Esse evento foi maravilhoso. A gente também ajudou na construção do Tecnogame, né? Conta essa história aí. Que inclusive vai estar aqui em breve o Anthony também, o Andrew. Aí, Anthony, queremos você aqui, né? Já fiz o convite, o pessoal tá alinhando aqui a agenda. Maravilha. Mas aí como é que foi que surgiu? Como foi essa oportunidade? Cara, o Anthony, ele apareceu lá no nosso escritório em novembro, dia 26 de novembro de 2023.
lá no The Place, né? Ele foi lá para conhecer uma oportunidade de investimento na Amazônia VB, né? Apresentei a Amazônia Venture Builder e tal, ele falou sobre o negócio dele, só que ele falou assim, ó, talvez vocês consigam me ajudar em alguma coisa. Eu falei, fala quais são tuas dores, pô. Ele falou, cara, a gente contratou uma empresa para desenvolver um site do Tecnogame, só que os caras não vão conseguir entregar. Faltava 7 dias pro evento, né? Eu falei assim, é esse aí, isso que tá te deixando louco? Ele falou, cara, isso aí, porra, tá me tirando sono e tal. Eu falei, peraí. Liguei pro Thiago, que era nosso desenvolvedor, né? Falei, Thiago, é o seguinte, ó. Deixa tudo que tu tá fazendo agora. Tu vai fazer um site para um evento chamado Amazon Tecnogame. O Thiago falou, eu não conhecia o evento, tá? Eu conheço e tal. Eu falei, pois é, tu vai fazer o site para esse evento e tal, não sei o quê. Quantos dias para te fazer? O site tem que ter essas e essas funcionalidades. Ele falou, 3 dias, meu patrão. Aí eu falei assim, ó, daqui a 3 dias tá pronto. Por uma ligação. Foi. Aí ele falou, quanto que é o custo disso? Eu falei, a gente não vai cobrar nada não. Vamos na parceria. Então, às vezes, você não... Assim, ó, dependendo do que for, tu não precisa ganhar dinheiro o tempo inteiro, pô. Exatamente. Às vezes, tu construir um relacionamento é muito mais importante. Entendeu? Tu não pode chegar na pessoa, se aproximar dela só pensando no dinheiro. A longo prazo, né? Exatamente. Cara? Exatamente. Então, o Andrew... Eu falei, que mais que tu tá com problema? Ele falou, cara, eu tô precisando de uma apresentadora. Eu liguei pra Alessandra, que é a nossa sócia, né? Advogada, e ela também era apresentadora de eventos corporativos, né? Eu falei, Alessandra, tem um evento de jogos eletrônicos, de cultura geek e tal, esses negócios. De nerd. Tu tem interesse? Ela, com certeza, eu vou lá. Aí, eu falei, quanto que é o valor? Tal, fecharam lá. A Alessandra até hoje é apresentadora do palco principal do Tecnogame, já indo pro 3º ano. Eu tava nesse primeiro evento da Tecnogame 2023, que foi no final de... Início de novembro, início final de dezembro. Foi início de isso. dezembro. Aí eu tava também pelo outro tipo de podcast, que era o produtor, né, de um amigo meu, que é o Fernando. Aí, Fernando, forte abraço, também ele vai estar aqui, que é do Pode Rolar, que é amigo também do Anderson, foi onde eu conheci ele. Aí eu tava lá e deu bastante gente, foi um evento e tanto, bonito de se ver. Aí eu estava do ano passado, que foi em julho. E agora vai ter esse ano também, né, em novembro, né, mas conta aí. Exatamente. Bom, aí o Andrew... falou, eu falei, mas o que mais tu precisa? Ele falou, cara, eu tô precisando de um lugar pra mim fazer o after com os influenciadores. Ia ser o John Vlogs, Mal, Guilherme Briggs, né? Aquela galera aí. Sim. Eu falei, pô, pode ser no meu escritório, pô. Lá, a gente tem um escritório de 340 metros quadrados lá no... Eu tava nesse after aí, então, foi lá. Tu foi no after? Eu fui 2023? Eu fui no Eu falei, pode ser que ele falou, pô, então fechou, ele se animou e tal, a gente fechou, né? Aí, 2023 deu 45 mil pessoas no Tecnogame, né? Foi. Sucesso total, Foi o maior sucesso evento da região norte. Da região norte desse segmento, né? Foi. Aí, quando foi 2024, a gente permaneceu como parceiros, né? Legal. A gente foi lá, fez de novo todos os processos que ele precisava. De novo o after lá, o pessoal da Loud foi, enfim, aquela galera, né? O Mal, o pessoal Boca, da não sei o Batalha quê. de Rima também tava lá, foi nesse que eu tava. Foi. Então, eles foram, enfim. E o Andrew me chamou, né, pra fazer parte do negócio, né? Olha que legal. Aí eu falei assim, cara, eu vou, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa estruturar pra fazer sentido eu estar lá, né? Porque se eu entro no negócio é pra fazer diferença. Não é pra continuar sendo o que é, não é... Entendi. Eu quero escalar, eu quero fazer o negócio acontecer, eu quero fazer o negócio triplicar, entendeu? Então, quando eu entro no negócio, não é pra dividir. Por exemplo, tu tem um negócio que tu fatura R$1 milhão por mês. E eu vou virar teu sócio lá em 15%. Eu não vou querer... Vamos falar de lucro, 1 milhão de lucro anual, vai. Eu não vou querer 150 mil do teu negócio, porque 1 milhão tu já tem, pô. Se eu entrar lá, eu quero fazer faturar, lucrar 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, entendeu? Aí vai fazer sentido, pô. Entendeu? Então eu não entro pra dividir, eu entro pra multiplicar. Primeira coisa, né? Eu entro pra multiplicar. Show. Inclusive, 50x que tem lá no meu Instagram é por causa desse motivo. Um dia eu te explico melhor. Perfeito, eu queria saber. Tá lá no meu Instagram, 50x. Então, eu falei assim, Andrew, é o seguinte, ó, a gente tem uma oportunidade de... Aqui em Manaus já bateu, tá? Porque a gente tinha colocado 65 mil pessoas lá no Vasco Vasques. E nós tivemos que fechar os portões lá por 3 vezes, porque não cabia mais gente dentro do Vasco Vasques. A fila tava indo pelo Pedro Teixeira, indo por trás da Arena da Amazônia, chegando lá no Picanha Mania. Tem noção? Absurdo. Uma loucura, pô. Uma loucura, horas de fila. Então, eu entendi naquele momento que Manaus já tinha sido conquistado.
Então, nós tínhamos que Isso em escalar 2023. 2024. A do ano passado. Nós tínhamos que escalar isso. Entendi. Então, eu fiz uma apresentação pro Andrew lá sobre licenciamento, né? Levar o Tecnogame para outros estados. Uhum. Uma apresentação sobre criar uma linha de vestimenta, de roupas, né? Com a marca Tecnogame. Então, pegar o Tecnogame e virar uma marca. Assim como tu compra uma roupa do Rolling Stones, tu compra um tênis da Coca-Cola, uma camisa do Olodum, entendeu? Eu vi essa possibilidade, né? Legal. Uma marca muito forte no público jovem, Tecnogame. E também criar uma linha de periféricos. Pô. Legal. Então, eu Criar apresentei... um produto, né? Legal. Exatamente, que era produtos Tecnogame, né? Então, Entendi. ele falou assim, cara, faz sentido, vamos lá. Eu peguei e liguei para um grande parceiro nosso, né? Que é o dono da Rede Norte de TV. Também tem um outro grupo grande aí. Uhum. Falei assim, cara, eu quero te apresentar uma oportunidade diferente do que eu já te apresentei. Não é exatamente um negócio, mas é algo que pode ser muito grande para vocês. Ele, tá bom. Marcou, fui lá no escritório dele. É um grande empresário aqui de Manaus, cara que fatura mais de 1 bilhão anual, tá? Fui lá apresentar para ele. Ele falou assim, Bragança, gostei. Esse negócio não faz sentido pro Grupo X, mas pra Rede Norte de TV faz sentido. Uhum. Quanto é e quantos por cento? Eu falei, tanto por tantos por cento. Aí ele, pô, tá caro, não sei o quê. Ele começou a negociar lá com o Andrew. Eu trouxe o Andrew depois, tá? A primeira apresentação que eu fiz pra ele, tava aí a Alessandra, que é a nossa sócia, né? Sim. E advogada. Uhum. Aí depois eu peguei e marquei com o Andrew, a gente foi lá Ela é o negociar. jurídico de vocês? Ela é o nosso jurídico. Sim, legal. Quase a nossa mãe, só falta bater na gente. Sim. A Alessandra é responsável por não deixar a gente se meter em encrenca. Né? Então, quando a gente tem uma oportunidade, um contrato, a gente leva para ela faz a avaliação. Olha, isso aqui Legal. pode ter um risco XXX, é melhor vocês não irem. Sim. Então, é muito importante tu ter pessoas que também estejam, né, te ajudando nos bastidores ali. Com toda certeza. Bom, fechou lá com a Rede Norte TV. Hoje o Tecnogame, ele tem um programa semanal, né? Todas quinta-feiras, 10 da manhã, Tecnogame Show. Assistam. E nós vamos fazer o Tecnogame esse ano em 4 estados. Então, nós vamos fazer o Brasília Tecnogame, Porto Velho Tecnogame, Rio Branco Tecnogame e o Amazon Tecnogame. Então, isso é um case muito interessante porque era um menino que jogava Free Fire lá no Alvorada em 2017, gente. Foi. Verdade, né? Era mesmo. O menino que criou um time, o Amazon Crips. Isso mesmo. A Tectoy comprou esse time, patrocinou o time, fez o evento, deu 2.000 pessoas, depois 18 mil, depois 45 mil, depois 65 mil e agora... A gente está esperando o público geral de mais de 300 mil pessoas ao nível nacional, né? Então, eu falo pro Andrew, cara, no dia do lançamento lá, ele me abraçou e falou assim, cara, obrigado e tal, a gente conseguiu construir isso aqui. Eu falei, bicho, obrigado por eu ter entrado junto com ele, né? Ter ajudado ele nisso. Eu falei assim, Andrew, foi muito fácil, pô, eu entrar no negócio quando já tinha 18 mil pessoas ali que tinham participado no ano anterior, né? Eu acho que isso aqui, cara, é responsabilidade tua. Porque tu trouxe isso do zero, de uma loucura, de um sonho teu, de um negócio que todo mundo achava que tu tava ficando doido. E tá aqui, ó. Tem uma coisa que é incontestável no mundo, tá? Na vida, resultado. O pessoal vai te criticar, cara. Eu falo que o empreendedor, ele tem algumas etapas, tá? A primeira etapa é que tu vira chacota, pô. Verdade. Tu começa a fazer um trabalho, eu vou falar de ti. Deve ter acontecido. Tu começou eu vou fazer um podcast. Pessoal, meu irmão não vai fazer isso não, cara. Isso não dá futuro, entendeu? Vai virar chacota, tu vira chacota no primeiro momento. Faço vídeo pra internet, já virou blogueirinho. Quando eu saí da indústria, 14 anos de carreira, meu irmão, tu tá doido. Tu vai entrar num negócio, tem nem dinheiro na tua empresa, pô. Aí não vai dar certo, não. Depois que começa a dar certo, a próxima etapa que o empreendedor tem é a sorte. O pessoal fala, meu irmão, esse cara tem muita sorte. Tava na hora certa, no lugar certo. Falaram isso sobre a FCJ ter investido na gente, tá? O maior da América Latina investiu na gente, tem uma visibilidade gigante, né? Tem gente que fala isso até hoje, tá? Eles tiveram muita sorte, não sei o que lá. E a terceira etapa, isso já tá acontecendo, tá? Me ensina. Como é que deu certo? Eu quero fazer também, me mostra o que tu faz. Entendeu? Começa com, não faz isso não, né? Depois me ensina. Então, a primeira etapa tu é a piada. A segunda etapa, tu teve sorte. E a terceira etapa, tu é case. Entendeu? Tu é referência. Verdade. Entendeu? Então, assim, ó. É isso mesmo. Independente do que for, cara. Eu quero fazer uma empresa de bolo. Faz, meu irmão. Entendeu? Faz, porque se não der certo, tu vai ter certeza que não ia dar certo. Agora, se tu não fizer, daqui a 20 anos, tu vai estar fazendo a mesma coisa que tu tá fazendo hoje. E tu fala assim, meu irmão, se eu tivesse entrado naquela parada, talvez a minha vida tivesse melhorado muito hoje em dia. Né? Exatamente. Abrindo parênteses, é melhor se arrepender daquilo que você fez do que se arrepender daquilo que você queria fazer, mas não fez. Tem uma frase do Einstein, que ele fala assim, ó. Dos resultados. Ele fala que a maior insanidade do homem é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então,
se tu tá fazendo a mesma coisa nos últimos 5 anos e tu tem colhido a mesma coisa todo final de ano, tem que mudar. Se aquilo não tá satisfatório pra ti, faz outra coisa, bicho. Busca novos horizontes, entendeu? De novo, tu perguntar, era teu sonho ter uma empresa de tecnologia, ter essa empresa grande que vocês são hoje e tal? Não, cara, não. Meu sonho era ter dinheiro pra colocar comida na geladeira, pô, quando eu era moleque. Entendeu? Quando eu cresci, o meu sonho era trabalhar na indústria e me aposentar na indústria como, sei lá, no máximo um gerente, entendeu? Só que Deus, ele tem planos maiores para nossa vida do que a gente tem, cara. Então Deus falou assim: meu filho, o que tu sonhou é muito pequeno. Você vai em lugares maiores. E eu acredito ainda, sabe, PV, que nós ainda estamos no meio da jornada. Tem muita coisa para acontecer, a gente É está só o plantando começo, como muito. tu dizer. Exatamente. Nós ainda não chegamos no Sim, nosso máximo ali, nem perto disso. Eu falo que a gente está no meio da Verdade. jornada. uhum. Nós Legal. aramos a terra, nós semeamos e Isso. nós estamos irrigando ela nesse momento. Ainda não é a colheita. A gente ainda tá semeando ainda. Tem Hoje muita- nós somos, Verdade. como eu falei, né, nós somos sócios de 25 empresas na Amazônia Venture Builder, mas eu também tenho uma sociedade na Kaizen Company. Meus amigos queridos João e Yuri aí são maravilhosos. O que que é a Kaizen A Company? Kaizen, ela é uma empresa de marketing, Olha. né? Então a gente já teve grandes clientes ali, o All Night, o Apemasa, Cemitério Recanto da Paz. Então a gente é flexível, meu irmão. A gente já vendeu caixão e balada, né? Shelper Odontologia, a gente já fez de tudo. A gente Legal. trabalhou no lançamento lá das novas camisas do Flamengo, do clube, do sócio torcedor do Fluminense. Então, a gente tem grandes cases aí já na Kaizen, né? Irado. E a Kaizen também, hoje ela tá trabalhando na VexaPay, que é uma plataforma que nós estamos desenvolvendo para fazer empréstimo para produtores rurais, né? Não posso falar muito ainda sobre isso, né? Mas é um projeto que vai, assim, ter um impacto muito grande na nossa região, né? Uhum. E elas são de 2 meninos brilhantes, né? O João tem 24 anos, meu sócio, o outro é o Yuri, tem 29, apesar de parecer que tem 50, né? Beijo, Yuri. Mas eles são muito bons, assim, no que eles fazem, né? E eu tenho o prazer de compartilhar, assim, sonhos com eles, né? E tá fazendo grandes coisas, né? Mas a Amazônia VB, ela é um guarda-chuva de negócios, né? Então, nós somos uma empresa que construímos outras empresas. Nós temos um time jurídico, contábil, de marketing, de design, e nós colocamos isso dentro das operações das startups, né? Então, a partir daquele momento que nós viramos sócios, as startups não precisam mais pagar para ter um advogado, ou um contador, ou para fazer um planejamento de marketing. Eles usam o nosso CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado, né? E nós também atuamos fortemente fazendo submissão nos editais para captação de recursos, a aproximação com fundos de investimento e grandes investidores também, né, da região. Entendi. Então, por exemplo, a gente tem já uns cases interessantes, né? Ano passado a gente conseguiu captar 8 milhões de reais para as startups, né? Muito delas em estágio inicial, PowerPoint, cara. Então, a gente tem grandes investidores como a própria Foxconn. A empresa que produz o iPhone é a investidora de uma startup nossa de limpeza de rios, né? Caraca. A gente foi construindo. Esse ano nós já temos grandes resultados, né? Por exemplo, no Tecnova 3, da FINEP, que é um edital para fomento de empresas de base tecnológica, Uhum. ele dá 630 mil para cada empresa que fosse aprovada, né? Sim. Na primeira e segunda fase aí nós tivemos 10 aprovadas, né? Então, ali é uma possibilidade de captação de 630 mil reais, né? De novo, fomento. São recursos que que a gente vai receber e não vai precisar devolver. A gente vai aplicar na empresa para o crescimento do negócio, desenvolvimento do negócio, né? Então, aqui em Manaus, Então vocês investem e reinvestem no ecossistema no meio de vocês. eu vou te explicar assim, ó. Aqui em Manaus tem algumas oportunidades que pessoas que não são do segmento não conseguem enxergar. Uhum. Por exemplo, existe a lei de informática aqui. Tu conhece? Tu entende isso ou não? Não, mas não é. A lei de informática, o que aconteceu? Quando foi criada a Zona Franca de Manaus, ela teve um objetivo de gerar empregos e renda na nossa região. Só que lá pela década de 70, 80, 10, 15 anos depois, entenderam que só gerar emprego não desenvolve a região, pô. Porque eu vou te dar ali um salário mínimo, tu vai sobreviver. O desenvolvimento regional ele é muito além da sobrevivência, tá? É desenvolvimento de tecnologias, de novos negócios e tal. Então, criaram a lei de informática que ela faz com que empresas que produzem produto final com faturamento acima de 30 milhões anual investam 5% do seu faturamento em projetos de pesquisa e desenvolvimento da Amazônia. 5% de faturamento é bastante, tá? Aqui pro Polo Industrial de Manaus. A gente está falando aqui esse ano, 2024, 2025, de 2,4 bilhões de reais.
Caraca. Esse recurso ele é destinado para institutos de tecnologia, para empresas de base tecnológica, startup, para outros tipos de projetos, né, governamentais também. Sim. Mas normalmente são recursos não reembolsáveis. Então, tu tem uma ideia, PV, de fazer um negócio inovador. Tu vai submeter dentro dos programas prioritários aqui. E as empresas vão fazer investimento. O ticket médio de 1 milhão, tá? Então, eles vão colocar R$ 1 milhão no teu projeto. Tu vai ter 1 milhão para desenvolver esse negócio por 12 meses. Daqui a 12 meses, se estiver indo bem, eles podem fazer um novo investimento de 2, 3, 4 milhões de reais no negócio. O segundo Entendeu? aporte, né? Que tem um nome que eu Segunda esqueci. rodada a gente Segunda chama. rodada, isso. Eles vão fazer a segunda rodada de investimento lá. Aham. E tu não precisa devolver esse dinheiro. É um dinheiro que tu vai prestar conta para a Suframa, tem toda uma prestação de conta, mas tu não devolve. Então é uma oportunidade muito grande de fazer com que negócios surjam aqui, né? Eu falo que Manaus era para ser Wakanda, cara. Era para ter nave voando aqui, vibranium, entendeu? Verdade. Mas esse dinheiro aí, historicamente, foi mal investido, né? Então, assim, ó, Uhum. tem muito escândalo de corrupção, teve Infelizmente. muitas notícias ruins aí, gente usando o dinheiro de formas inadequadas, gente que foi presa, enfim. E hoje eu tenho um prazer de dizer que a Amazônia Venture Builder tem um diferencial que era para ser algo implícito, assim, né? Uhum. Isso devia ser uma regra, mas aí virou exceção. A Amazônia VB não tem uma mídia negativa no Google, cara. Não tem uma mídia negativa. Não tem um escândalo de corrupção, não tem uma denúncia, não tem nada, porque a gente faz o que tem que ser feito. Fazer o básico funciona, tá? Então Feijãozinho com arroz. faz o feijão com arroz, pô. Pega o dinheiro, aplica no negócio, faz o negócio desenvolver. Faz a prestação de conta de forma correta, beleza. É só isso, pô. Entendeu? Então, eu e o Bruno, acho que um dos diferenciais que nós temos é sempre a visão do longo prazo, né? Vou te dar um exemplo aqui prático, tá? A gente recebeu, sei lá, a startup X vai pegar R$ 1 milhão de investimento. Eu vou ter uma taxa de sucesso ali de 10%. Vou te dar um exemplo, tá? Então, a gente vai ter R$ 100 mil ali de comissão nessa captação. Aí eu vou pegar 50 mil e vou dar 50 mil pro Bruno. Tá aqui, Bruno. Porra, tá aí, conseguimos. O que isso vai mudar na nossa vida, porra? Vou fazer uma viagem no final do ano com a minha família, acabou o dinheiro. Entendeu? Uhum. Agora, se a gente aplicar esse dinheiro na startup, e essa startup crescer, daqui a 3, 4 anos, ela estiver valendo uns 15, 20, 30 milhões de reais, e a gente tem 15, 20% de participação, fez diferença. Porque aí a gente está falando de 2, 4 milhões de reais versus 100 mil reais que a gente ia dividir por 2, por 3, por 4. Entendeu? Então, por exemplo, nas captações de recursos, quando eu falo que a gente captou 8 milhões de reais, esse ano mais 7, nós não temos taxa de sucesso para as empresas que estão conosco. Nós vamos fazer a submissão, o dinheiro vai para dentro da startup, nós vamos fazer o acompanhamento do DRE para ver se esse dinheiro está sendo bem aplicado. Então, a gente faz entre aspas, uma fiscalização, né? Legal. E faz as coisas acontecerem. Então, essa preocupação de ter legado, de ter negócios mesmo sendo desenvolvido é que fez a diferença para a gente. Caraca, velho. E essa escola se chama Vida, que vocês aprenderam na marra. Sim. A gente aprendeu entre nós com muitas brigas, muitas reuniões difíceis, É né? mesmo. Cara, empreender é difícil, pô. Não dá pra Sim. te romantizar o empreendedorismo. E ainda mais aqui no Brasil, né? Ainda mais na Amazônia. Não, também não, mas Na Amazônia, porque, assim, ó, a gente tem muita carência de profissionais especializados. Tem muita gente que buscam apenas vantagens e não construção, entendeu? Então é muito complicado. Se tu quiser empreender, cara, tu vai ter que tomar uma decisão e ter um entendimento que tu vai ter que aplicar muita coragem no teu negócio, tu vai ter que passar por muitas dificuldades, né? Várias vezes tu vai pensar em desistir, mas a diferença do cara que pensou e desistiu e do cara que não desistiu é que aquele cara que alcançou o sucesso, pô. Entendeu? Então, não romantiza o empreendedorismo. Não é para todo mundo, né? Você tem que tomar uma decisão. Mas também você não precisa fazer um curso de empreendedorismo. Não, eu acho que é uma decisão pessoal, pô. Um dia tu acordar e falar assim, cara, eu quero ter um legado, eu quero oferecer mais coisas para minha família. Eu tô disposto a lutar, eu tô disposto a brigar, eu tô disposto a passar por dificuldades, Ter o seu pensando no porquê, crescimento né? maior. Acordar com aquele teu propósito, aquele teu Exatamente. objetivo, né? O porquê tu tá acordando, porque tu tá fazendo isso, né? Por Exatamente. essas pessoas, por essa Exatamente. causa. Então eu acho que se tu tiver um propósito, tu consegue passar por esses percalços, né? Porque eu vou te falar, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Um monte de gente vai falar, cara, desiste disso, isso aí não vai dar certo, entendeu?
Mas se tu tiver clareza nos teus objetivos, se tu tiver um foco em fazer o certo, eu acredito que tu consegue. Mas, de novo, tu vai passar por uma turbulência, né? Por momentos de turbulência, e não só uma, tá? Por alguns momentos de turbulência. Vai chegar um momento que tu vai falar assim, porra, deu certo, a gente tá grandão. Aí do nada vem um problema. Aí tu vai lá pra baixo de novo. Aí tu tem que respirar e falar assim, cara, tô pegando impulso. Em vez de pensar, tô no buraco. Pegar o impulso e vou pular mais alto, entendeu? Então, assim, é literalmente um gráfico de Bitcoin, o empreendedorismo, cara. Baixa, alta, muita alta, baixa, baixa, baixa. O importante é que, por isso que eu falo em pensar em longo prazo, né? É que se tu tá no nível 1 aqui, daqui a 10 anos, independente do gráfico que tu passou, tu tá no nível 10. Esquece essa variação toda. O importante é o teu foco daqui a longo prazo, entendeu? Uhum. Toda variação ali não fez diferença pra ti. Porque é a variação que vai fazer tu desistir ou não, tá? A primeira queda, a segunda queda, tu desistiu, tu não vai conseguir colher lá na frente. Assim como eu acho que isso serve pra tudo, tá? Sim. O agricultor, por exemplo, ele vai plantar e ele não tem certeza que vai chover, que aquilo tudo ele vai conseguir colher no final do momento da colheita, que não vai ter uma praga, entendeu? Que vai ter água suficiente. Até porque tem certas coisas que a gente não controla, né? Exatamente. Mas aquilo que você pode fazer, que é a tua parte, você Faz a tem tua que fazer. parte. Exatamente. Exatamente. Faz a tua parte, cara, é isso. Caraca, que top, velho. E essa tudo é questão também, tudo parte da mentalidade, né, Exatamente. jiu-jitsu? Eu tenho uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de vencedor. Vamos dizer É isso assim. mesmo. Cara, já estamos indo pros finalmente, pra conclusão. Antes de eu dar a palavra, né, você agradecer e tal, a gente tem um quadro aqui, é o bate-bola, jogo rápido. Bora. Eu falo uma palavra e você de bate pronto a primeira palavra que vier na tua cabeça. Uma cor favorita. Azul. Azul. Um boi de Parintins. Caprichoso. E aí é ser incoerente, né? Um time de futebol. Corinthians, cara. Um filme. Interestelar. Nossa, esse filme é muito Amo bom. pra caramba. Uma série. Uma série. Cara, eu gosto da Breaking Bad porque é muito inteligente. Esse Estratégia. quer ser Suits, mas tudo bem. Já teve outras pessoas que falaram Suits. Mas, pô, é uma puta série, né? É. Um livro que tu indica, que tu leu e tu indicaria. Indica. Cara, eu gosto. É um livro que foge um pouco do meu perfil, né? Mas eu acho tão intenso, cara, que é é, o Caçador de Pipas. O Caçador Tu de já leu Pipas. esse livro? Não, é de quem? Cara, é do Khaled, não sei o que lá. Ah, Khaled, sim. Mas ele é incrível, a intensidade. Esse livro me fez ficar tonto algumas vezes lendo ele. É mesmo. Porque tu odeia o personagem principal, depois tu ama ele, depois tu quer consolar o cara, tu fala, vai dar certo, vai, não sei o que. Tem momentos do livro que tem altos e baixos, então, cara, nenhum filme vai causar o que esse livro vai causar na tua vida. Naqueles Caramba. momentos que tu tá lendo, sério. Um aprendizado que a indústria te deu. Que a indústria me deu. Analisar bem as oportunidades, porque nem tudo é pra ti. Um empreendedor que te inspira. Cara, eu gosto muito da história do Ulisses Tapajós. Ulisses Tapajós. É aqui de Manaus. É? Ele que foi o cara que foi responsável por trazer a Ambev, trazer Foi? a Yamaha. Ele foi dono do Novotel, ele foi dono da Masa. A Masa foi 3 vezes a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E ele foi um cara que ele teve uma origem bem parecida com a minha, né? Ele morava numa casinha de madeira lá no Educandos, o pai dele era garçom, a mãe dele era costureira, né? E ele construiu uma vida incrível, cara. É alguém que eu acho que todo mundo tem que ouvir a história desse cara. Eu tive o prazer de ouvir da boca dele. Ele foi lá no escritório, ficou 3 horas contando a história dele pra gente. Foi maravilhoso. Inclusive, saudades Ulisses, cara. Um senhorzinho incrível, cara. Quando você ouve a palavra sucesso, a primeira pessoa que vem na tua cabeça. Ulisses Tapajós. Acho que é meu ídolo. Não, tranquilo. E o que é sucesso pra ti, cara? Cara, sucesso é tu proporcionar uma vida confortável para tua família. Independente do nível que seja, mas se você conseguiu elevar o patamar da tua família, se tu conseguiu ser referência para o teu filho, se tu conseguiu a admiração da tua mulher, se tu conseguiu a admiração da tua mãe, eu acho que tu conseguiu chegar no sucesso. Legal. Um erro que virou acerto.
Foram tantos, né, gente? Meu Deus do céu. Um erro que virou acerto. Eu acho que o meu primeiro filho, cara, eu vou te falar por quê. Eu fui pai muito jovem. Eu Sério? fui pai aos 20 anos de idade. Meu filho tem 18 anos, né? É Caraca. um homenzarrão, né? Eu Ah, falo que ele é meu filho legal. troféu, tá, gente? Me julguem. Porque eu tô deixando ele se formar para ele poder ir atrás de trabalho. Eu acho que eu sou um pouco traumatizado com a minha vida, que eu comecei a trabalhar muito cedo, passei muito Tá. risco, fui assaltado e tal. Não quero isso pro meu filho, né? Sim. Mas depois que o Vinícius nasceu, antes dele nascer, eu era um moleque, né? Meu dinheiro era só pra farra, só pra diversão, não construía nada, não tinha nada na vida, né? Depois que ele nasceu, eu comecei a Te me deu um preocupar. start, deu Me aquela deu, girada me deu de chave. e a ponto de eu falar assim, cara, eu preciso dar alguma coisa pra eu preciso ser alguém pra essa pessoa, para essa criança, eu preciso dar um futuro pra ele. Como que eu vou fazer com o que eu tenho hoje, né? Então, o Vinícius, ele me incentivou a estudar, ele me incentivou a trabalhar, me incentivou a ser um cara sério, um cara honesto. Ele fez parte muito do homem que eu sou hoje. Ele me ajudou a me construir, mesmo ainda dentro da barriga da mãe dele. Então, Caraca. que Deus me perdoe, né? Foi um erro porque não foi algo planejado, né? Eu não tinha estrutura nenhuma para ter um filho. Morava num quartinho de madeira atrás da casa da minha mãe, né? É, mas se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim hoje. Então, o Vinícius, ele foi uma bênção na minha vida e foi um erro que foi um acertaço para mim. Caraca. Que lindo, velho. Uma frase que te move. Essa pergunta foi difícil. Eu tenho tantas frases na minha cabeça, cara, Que... importantes. Mas eu acho que a frase que está mais presente na minha vida é seja forte e corajoso. Tá no meu WhatsApp, tá no meu Instagram, tá no meu quarto. Josué, né? Josué. Josué 6 Um ou 9. 4, não sei. É, É, um alguma coisa 8 assim. por aí. É, sim. Mas eu gosto muito, cara, porque assim, ó, Deus falou, né? Não foi eu que falei pra você, seja forte e corajoso. Tu tá com medo do quê? Então, eu acho que faz muito sentido para o empreendedorismo, para as pessoas que querem ter algo na vida, né? Então, cara, acredita em ti, tenha coragem e corre atrás, bicho. Então, eu acho que é a frase que me domina muito, assim. Legal. Uma tecnologia que você aposta no futuro. Já vamos. Inteligência artificial, cara. Hoje, eu acho que de todas as revoluções que nós tivemos depois que a internet surgiu, a internet já foi uma revolução, né? Sim, O mundo mudou muito da década de 50 para cá, tá? muito. Muito. Então, depois que antes do celular, ninguém conseguia se encontrar, meu irmão. Era tipo assim, vou ligar pra pessoa e marcar dia tal, eu vou na tua casa, ou então vamos no dia tal almoçar. Depois que veio o celular, ficou mais fácil de encontrar. Depois que veio a internet, as pessoas começaram a se comunicar de fato em tempo real. Todo mundo sabe onde todo mundo tá, localização em tempo real. E eu acho que a IA ela vai trazer uma revolução ainda maior do que tudo isso, cara. Sério. Eu tenho até alguns receios com relação à inteligência artificial, tá? Tem que ser muito bem normatizada, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, hoje, na maioria das vezes, quando eu faço alguma coisa, eu uso inteligência artificial na minha vida. Pra tudo agora, Pra né? tudo. Eu converso com o chat GPT, pô. Eu dirijo, eu tô em casa, eu falo, chat, olha, eu tô com uma dúvida disso, disso, disso. Eu vou ter uma reunião hoje com um empresário tal, né? Eu quero que você fale sobre as sinergias que a minha empresa tem com ele e tal. Então eu já vou preparado, cara. Caraca. Então ela vai fazendo o briefing para mim, por exemplo. Ah, Eu tive um evento no CID, que é o Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial da Federação das Indústrias do Amazonas. hum. E eu tava indo para lá, não tinha me preparado, né? Falei assim, olha, eu tô indo num evento de aniversário do CID, as pessoas que vão estar lá são essas, eu quero que você me prepare um briefing para mim sobre quais as sinergias que essas pessoas podem ter dentro dos negócios que nós temos, né? Amazônia VB, tarará, tarará, tarará. Ela preparou tudo. Cheguei lá, meu irmão, eu fui só seguindo o roteiro e deu bom. Caraca, Entendeu? que irado. Então, usar a IA é muito importante pra A gente, seu cara. favor, né? Pra Pra tudo. tudo. Teve uma vez que eu tive uma discussão com a minha namorada, na Hum. época, né? Eu tô solteiro hoje em dia, tá? Ah, tá. Infelizmente. E eu falei assim, olha, eu tive uma discussão com a minha namorada, a discussão foi por esse e esse motivo, ela falou isso, eu falei isso, quem tem razão? Ela falou assim, olha, na minha visão, quem tem razão é você, por esse e esse motivo. Aí eu peguei e mandei pra ela. Então a IA salva até relacionamento, meu irmão. Relacionamento, cara. Incrível. Então eu acho Meu que a Deus. IA, cara, ela vai chegar. Olha a proporção que a IA tá tomando, né, cara? Não, Não ela vai tem chegar. limites. Ela vai. Acho que Na verdade, Nossa, por exemplo, velho. esse fone aqui é o Buds 3 É o que Pro da traduz? Samsung. Ele traduz em tempo real, né? Então, por exemplo, tu tá Caraca. falando comigo em coreano, eu coloco aqui, aí Uhum. tu vai falar comigo em coreano, ele vai traduzir pra mim em português falando, né? Instantâneo. É. Assim tem um delay de 2 segundos, Ah, vai. nossa. Mas eu vou te ouvir.
eu vou saber o que tu tá falando em qualquer língua que tu falar. Então, isso aqui é inteligência artificial, é IA aplicada também, de um fone de ouvido, né? Sim. Então, tu já imagina... E isso anda comigo pra cima e pra baixo. O Casey nem tá aqui, ó. Tá lá no escritório. Sim. Mas eu ando com ele o tempo inteiro, né? Uhum. Então, a IA ela vai mudar muito a vida de todo mundo. E isso aqui vai ser... esse delay de 2 segundos não vai existir daqui a um ano. Então, eu não sei como que vão... se isso aqui popularizar, como é que vão ser... qual o caminho que vai ter as escolas de inglês, por exemplo? Porque a pessoa não vai precisar mais, vai ser uma coisa muito universalizada, né? Verdade. Então é uma loucura, assim. Hoje o que a IA pode proporcionar, se tu pensar bem, ela vai estar realmente presente e talvez até substituindo algumas profissões, né? Por exemplo, nós estamos desenvolvendo lá na Amazônia VB Uhum. uma plataforma que ela substitui o psicólogo. Vou explicar. Em partes, tá? Uhum. Qual que é o problema hoje? Para te fazer uma consulta psicológica com um bom psicólogo, tu vai gastar 200, 300 reais ali, né? Para cada consulta, né? Isso. Para cada terapia que tu for fazer. Por quê? Porque esse cara ele consegue atender no máximo 5, 6 clientes por dia. Pô. Então, com essa plataforma, ela funciona assim. Ela vai atender, sei lá, 50 clientes no dia. E tu vai fazendo a terapia em 8 sessões com essa inteligência artificial. E ele vai falar contigo como um psicólogo mesmo, tá? Ele é treinado como um psicólogo. Especialista. Especialista nisso. E se tiver alguma crise, alguma coisa que um psicólogo tenha que intervir, o psicólogo vai estar sendo o supervisor disso, o humano. Então, aí, olha, aqui no PV você vai ter que conversar com ele porque ele está com uma questão assim, isso é crítico. Aí o psicólogo vai e fala contigo, o humano. Né? E o restante ele vai fazendo acompanhamento. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque nós queremos democratizar a psicologia. Essa consulta de 200 reais vai ser 30 reais quando a gente estiver rodando mesmo. Por quê? Porque é escalável. É escalável para o psicólogo. Ele vai estar ali num dashboard controlando os seus pacientes, entendeu? Vai Ele ser não vai o precisar... gerente. Exatamente. Entendi. Eu acho que a IA vai Tem proporcionar um isso. agente, né? Sim, sim, sim. Entendi. Exatamente. Entendi. Então, esse é um exemplo do Isso que... serve também para outras profissões. Esse modelo, além tem um personal trainer, Sim, não sei se o o personal trainer... nutricionista, não eu acho que segue esse mesmo. Não, eu acho que não, porque o personal é importante ele estar lá contigo. Cara, apesar de já ter visto alguma coisa no Eu sentido, também. né? Sim, eu Tem também. uma IA que o cara coloca a câmera aqui, aí tu vai fazer agachamento, ela vai te indicar, olha, tá saindo um pouco aqui na esquerda, tem que estar Isso. dentro não sei o que lá, entendeu? Aham. Mas tem gente que vai querer aquela pessoa do teu lado ainda, né? Mas nutricionista talvez, realmente, né? Mais uma profissão que pode ser Mas já tem também levada. inteligência artificial para cirurgião, né? Já tem máquinas de inteligência artificial para isso, né? Pra Tem, mas aí medicina. a gente entra na questão do custo, né? Quanto que custa um equipamento para fazer uma cirurgia dessa, né? Tem isso também. Entendeu? Verdade. Então, às vezes, não vale a pena pelo equipamento. Por exemplo, quando tu fala de indústria, a gente já tem esse movimento de robotização há muito tempo lá, né? Na Electrolux, a gente tinha colocado automatizado toda a parte de embalagem. Tinham 6 pessoas, viraram 4 robôs, né? Mas só que o custo de cada robô na época era 150 mil reais, 180 mil. E uma pessoa custa 40 mil por ano, né? Show. Então, tem que ver se vale a pena. Tranquilo. Bom, aí, então, cara, olha pra essa tua câmera e fala, mano, pros outros Braganças, outros Franciscos que estão passando por perrengue, por dificuldade. Passa uma mensagem pra eles agora. meu querido, essa dificuldade vai ocorrer durante toda a sua vida de empreendedorismo. Você pequeno, médio ou grande, os problemas ficam maiores. Só que o que eu diria para vocês? Estejam e tragam pessoas para perto de você que tenham objetivos em comum, que queiram te ajudar a construir naquilo, que acreditem nos teus sonhos, porque o fardo ele pode ser pesado, mas se ele for carregado por mais do que uma pessoa, ele se torna um fardo mais viável de levar, tá? Então, se você estiver sofrendo sozinho no seu negócio, cara, busca um sócio. Quando tem muita gente que briga por equity, né? Eu sou 100%, eu sou dono de 100% desse negócio, mas o teu negócio vale 50 mil reais. Se tu trouxer um sócio que vai te ajudar a crescer aquele negócio, tu vai ter talvez 60% de um negócio que vai valer 10 milhões daqui a um tempo. Então, não se apegue a equity. Tragam pessoas que vão te ajudar no crescimento. Sozinho, a gente não consegue nada. Nenhuma das iniciativas que eu tenho, são 20 e poucas iniciativas, nenhuma eu sou sócio único. Todas elas a gente tem sociedade com 2, 3 pessoas. Então, de novo, fiquem perto de pessoas que queiram ter algo no futuro, que queiram construir e queiram deixar um legado. Eu acho que o mais importante é isso. Show de bola. Esse foi o 20º episódio, né, Nicolas? 20º episódio.
para o pessoal aqui, para minha audiência, para meus seguidores que não te conhecem, querem conhecer o teu trabalho, onde te encontrar nas redes sociais, vende o teu jabá aí, cara. Então, Maravilha. Bom, eu sempre coloco minhas empresas na frente, então vocês podem buscar Amazônia_VB no Instagram ou Kaizen Company também no Instagram, tá? Acho que são os principais. Também podem seguir o Amazon Tecnogame, né? Hoje é Tecnogame Brasil, o Instagram. E se quiserem bater um papo comigo diretamente, pode me chamar lá no Instagram também, f.brag, f.brag. Então, fala comigo, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu acho que é uma obrigação que nós temos de devolver um pouco do que o universo oferece pra gente. exatamente. Esse foi, né, mais uma entrevista do 20º episódio Maravilha. do Papo de Perrengue podcast. Eu quero convidar você que chegou até o finalzinho a deixar o seu like, a se inscrever no canal, a ativar a notificação e comenta aqui o que você achou dessa história aqui do nosso convidado, o Francis, né? O que você aprendeu, o hacking, aqui os conselhos, as dicas, a mentalidade, as lições também que trouxemos aqui nesse episódio, que tá rico de detalhes, rico de informação, de conhecimento. Então, muito obrigado pela sua audiência, por ter chegado até aqui. Vai estar aparecendo aqui o card do episódio anterior, que foi com o Bruce Vitor, né? O cara do entretenimento, digital influencer, criador de conteúdo. E assista esse episódio. E muito obrigado, né? Vamos, olha para aquela câmera ali, ó, no meio, dá um tchauzinho. Francis. Aí, valeu, tamo junto, mano. Toca aqui. Valeu, meu irmão. Valeu, tamo Abraço junto. aí.